internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, suporte 24 horas e o melhor atendimento, você só encontra aqui com a Connect Internet. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito boa tarde para você mais uma vez. Minha gente, hoje é dia 15 de junho de 2023. Muito bom ter você aqui conosco. Vim aqui com a minha camisa lilás, porque hoje é lilás isso, gente. No tempo que eu era criança era roxo, né? Mas agora mudou as cores todas, etc. E eu não sou muito bom nesse negócio de cor, não. Mas eu acho que é isso. Fui lá no guarda-roupa, peguei o que mais se aproxima aí do bom violeta, né? Também tinha o violeta naquela... Tinha aquele lápis de cor de 12 lápis, né? E tinha aquele outro que só os ricos tinham, no tempo que eu estudava lá no Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Só os ricos tinham aqueles lápis aquelas caixas de lápis de 36, 24. Nós que era pobre, era giz de cera mesmo, só com até 10 cores. Mas estou aqui com a minha camisa lilás porque hoje, dia 15 de junho, rapaz, tem um nome grande, hein? Tem um nome grande. Deixa eu olhar aqui, gente, porque é uma temática envolvendo o idoso, né? E a cor violeta ou lilás, como você queira falar, foi escolhida para tratar desse tema. Deixa eu olhar aqui que a rapaziada da caminhada urbana hoje... Vamos lá, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Abuso contra Idosos. Dia Mundial de Conscientização sobre Abuso contra Idosos. E o mês de junho tá nessa pegada aí do Junho Violeta, né? Acho que é isso o nome, Junho Violeta. Então tudo você coloca, falar de idoso, coloca nessa corzinha violeta, né, etc. E vim aqui com a blusa combinando. E hoje a nossa galera da caminhada urbana, faz aquela caminhada todo dia à noite pelas ruas de Rio Bonito, estaremos fazendo uma caminhada voltada para o Dia do Idoso, beleza, minha gente? Então, 19 horas a moçada vai estar em concentração ali na Praça Dr. Astério Alves de Mendonça, no centro de Rio Bonito, de onde nós vamos sair para a nossa caminhada. Se você não tiver violeta lá, ou lilás para vestir, não tem problema não, tá tudo certo. O importante é fazer parte da caminhada. Um abraço aí para os meus amigos da caminhada urbana. Então é hoje, né? E também teremos lá no Armazém Rio, no supermercado Armazém Rio. Essa aí certamente vai ter muito mais adeptos do que uma caminhada, né?
que é, minha gente, um festival de queijos e vinho. Essa aí, o Lucas até olhou para cá, na hora que eu falei queijos e vinho, ele até olhou para cá. E não teremos a partir das 17 horas lá no Armazém Rio, esse festival de queijos e vinhos, com minha amiga Sheila Sá cantando lá para quem marcar presença, e aquela degustação bacana, a partir das 17 horas lá no Armazém Rio. E aí às 19, já que ganhou caloria no vinho e no queijo, vai na caminhada com a gente. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Quero mandar aqui um abraço para os meus queridíssimos amigos da Secretaria de Meio Ambiente de Itanguá, que amanhã promovem um reflorestamento da mata ciliar do rio Caceribu, aqui em Itanguá, a partir de 9 horas da manhã, com concentração em frente ali à antiga Cibram, e vai ser um evento bem bacana também, né? E no sábado teremos a corrida da Academia H2O, também voltada para essa questão do idoso, tanto é que a corzinha da camisa e das logomarcas que eles criaram para a corrida é toda nessa corzinha violeta, tal qual aqui a minha blusa. Os kits, para quem vai participar da corrida da Academia H2O em Itanguá, já estão sendo distribuídos, né? E assim, vai ser uma oportunidade muito bacana. E domingo tem o nosso tradicional treinão, já estou fazendo aqui todo mexendo, fim de semana também. E sábado à noite tem palco aberto lá na Sociedade Musical e Dramática Rio Bonitense. Um abraço aí, um beijo no coração do meu amigo Juca Goulart, né, que fez meu amigo Juca Goulart, que mandou para mim ontem e já está no meu status aí também no Instagram. Quero agradecer vocês que nos acompanham aí. A gente tem 33 mil seguidores aqui na nossa página, muito obrigado. Lá no nosso canal no YouTube são 58 mil e alguma coisa. Eu costumo dizer que são números muito bacanas para um jornalista da roça que fala muito aqui de Rio Bonito, que é uma cidade menor, né? Então, muito obrigado a vocês que são nossos seguidores. Aqui na fanpage, se você ainda não nos segue, sejam bem-vindos, né? Juntem-se a nós e lá no meu canal no YouTube também, jornalista Flávio Azevedo, aqui também no Facebook. Lá no Instagram, roubaram o meu Instagram, vocês sabem, né? Quem é meu seguidor aí sabe que roubaram o meu Instagram com 11 mil, cara, seguidores, e agora eu tô com 1.700 e um pouquinho, começando tudo de novo. Não, Flávio, tem uma empresa muito boa, igual a SJ... É SJ, gente, deixa eu olhar aqui. A JSJ. Igual a JSJ Engenharia, que consegue recuperar o perfil furtado, não sei o que. Não, larga essa merda pra lá, a gente começa a fazer outro de novo, não tem problema não. E aí daqui a pouco mais a gente chega a 11 de novo. Me ajudem a chegar mais rápido, porque eu levei uns 6 anos para alcançar esse número da outra vez. Vamos ver se em 3 a gente consegue resolver isso. Mas tá bom, gente, muito obrigado a vocês que nos acompanham. Quero agradecer às meninas e menino aqui da JSJ Engenharia e Tratamento de Água, que estão hoje aqui no nosso programa. Pertinho de mim aqui a Josiane Jacques, ela que é a proprietária da empresa, né, da JSJ, aqui para conversar conosco hoje sobre meio ambiente, sobre todos os assuntos, tratamento de água, comportamento nosso quanto sociedade em relação a esse tema também. E agradecer a Amanda Ellen, que está lá na parte extrema aí do vídeo que vocês estão olhando, com esse cabelo diferente dela aí, né? E também faz parte aqui da equipe da JSJ. Eu quero agradecer desde já. Esse pessoal tem uma agenda mais alotada de compromisso do que agenda de jornalista, pessoal, sabe? Ontem ela mandou mensagem para mim: Flávio, a gente hoje está aqui em Bangu. Eu falei, caramba, será que ela vai ser solta a tempo do programa, né? Brincadeira, gente, né? Tava numa atividade lá. E assim, nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho da JSJ também e a importância de falarmos de assuntos como esse, que nós vamos tratar, a questão ambiental. E engana-se você se você acha que o assunto meio ambiente é simplesmente falar dos bichinhos, das minhoquinhas e das árvores. Também. Mas em todo o ambiente que você está, é ambiente, minha gente, né? Dentro da sua casa, na sua empresa, na sua escola, etc, etc. E é a nossa pauta hoje aqui no programa Flávio Azevedo. Muito obrigado às minhas queridíssimas Josiane e Amanda Ellen, que estão aqui conosco. E vamos aqui a nossa rodada de boa tarde. Vamos começar com a Josi, que é a comandante da empresa. Boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda. E vamos
tratar aqui de um assunto que me deixa sempre muito empolgado. Boa tarde, Flávio. Agradeço a oportunidade, Bota né, bem de estar pertinho aqui aí, com você hoje conversando, com a galera também, para explanar um pouco sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, falar um pouco sobre o nosso trabalho, até onde nós temos alcançado, né, nossa voz aí com relação ao meio ambiente e qualidade de vida para a população. Perfeito. Vamos ao boa tarde da nossa amiga Amanda Ellen. Boa tarde, minha amiga. Bem-vinda. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, né? Por estarmos aqui hoje. É um prazer podemos estar aqui para compartilhar um pouco do nosso trabalho. Prazer nosso. Eu quero agradecer aqui a mediação importante da nossa queridíssima Jéssica, que pode deixar ligado que aqui eu controlo o volume dele. A nossa queridíssima Jéssica, que foi através dela, né, que eu fiz o primeiro contato para tê-las aqui no programa. Jéssica está achando que vai fugir de mim, entendeu? Mas eu não abro mão dela não, né? E aí eu acho que ela vai vir aqui, vai dar um jeitinho de vir estar aqui conosco em julho. Jéssica faz um monte de coisa, né? Não conheço ela pessoalmente, mas ela estava rapidamente me dizendo. Eu falei, de gente ocupada que a gente precisa nesse mundo, né? E quero agradecer também aqui a figura do Lucas, né? Que faz parte da equipe, está aqui atrás das câmeras, atuando como assessor de imprensa, fazendo foto, mandando mensagem aqui nos grupos, etc. E tal, mas que faz parte da equipe aí também da JSJ. Josi, apresenta para a gente a JSJ, os propósitos, os objetivos, onde está instalada. É com você. Tá ótimo. Então, a JSJ está localizada hoje no município de Cachoeira de Macacu, lá em Papucaia, no centro, ali no coração de Papucaia. Estamos ali em Papucaia já tem 1 ano, mas a empresa tem toda a sua trajetória, já tem 3 anos aí de existência. Ela surgiu praticamente na pandemia e era um sonho que eu guardava, né, desde a época da faculdade. Sou formada em Engenharia Química e Engenharia de Segurança do Trabalho e eu sempre gostei muito de meio ambiente. Eu digo que eu sou uma engenheira química com pé na área ambiental. Que bom, né? Que então, bom. Tudo que eu pude aproveitar de oportunidade, né, que a vida foi me fornecendo e eu fui buscando, eu aproveitei. E quando foi na pandemia, foi onde eu dei start na empresa e de lá para cá, realmente eu não parei. Graças a Deus a agenda é lotada mesmo, a gente precisa realmente agora começar a encaixar, né, os nossos compromissos para poder atender os nossos clientes queridos e atender também a população. A gente conversa muito, né, eu entendo que existe essa importância, né, a gente precisa dessa conscientização. Isso a gente não se faz de uma hora para outra, é uma conversa, né, no nosso dia a dia para poder falar um pouco do que a gente faz. A gente faz muita coisa, né, Flávio? A gente trabalha lá na JSJ com o tratamento de água de poço, especificamente. A empresa começou por esse viés, porque eu entendi a necessidade de... Hoje, 3% só, né, da água potável, né? A água existe no mundo, é água doce. São só 3%. Então, assim, a preocupação pela qualidade da água, para mim, é uma coisa, assim, muito gritante. E trabalhei já na parte de vigilância sanitária e eu vi a necessidade das pessoas terem uma água tratada na sua casa. Vale lembrar que está diretamente ligado ao assunto saúde, né? Sim, muito. Parece que não, minha gente, mas esse segmento do meio ambiente que fala de tratamento de água está diretamente ligado à saúde e uma série de doenças, inclusive, que nós temos perambulando por aí, lotando os hospitais e postos de saúde. Segue. A gente entende que a água é uma veiculação hídrica, né? De doenças, de propagação de doenças. Então, em vista disso, eu falei, não, tá na hora de fazer alguma coisa e eu não posso, né, estar formada e só com um desejo no coração e não botar isso para fora. E foi aí que eu startei a JSJ e hoje a gente está aí com um time aí de excelência, né? A Amanda aí, nossa gestora ambiental, dando aí uma honra, né, de trabalhar ao lado dela, cheio de informação, carregada assim, de ideias, né, para a gente poder botar isso em frente. E hoje a gente trabalha na parte de tratamento de água, a gente também abrange tratamento de esgoto, com monitoramento, responsabilidade técnica, a gente faz serviço de consultoria na parte ambiental, consultoria em segurança do trabalho e fizemos ano passado um cadastramento no INEA para poder também fazer parte de limpeza de reservatório. A gente entendeu que não era só tratar água, mas também tinha que fazer uma limpeza de forma correta. Aliás, não é cultural no Brasil limpar a caixa d'água, limpar a cisterna, não é muito cultural nosso, né? Até o poço, né? Verdade. Os lugares que tem... Acho que é só usam água de poço. Só furar ali isso, e acabou, exatamente. Né? E acho, inclusive, também, né, uma opinião que eu tenho assim, conversando com as pessoas, e por acaso eu sou técnico de enfermagem antes de ser jornalista, trabalhei 15 anos na saúde.
E quando você conversa, sobretudo nas áreas mais interioranas com as pessoas, você percebe nitidamente que muita gente não detém essa informação, inclusive, de que é preciso ter ali uma limpeza regular, etc. Né? Ninguém entende. Sobretudo depois de água de chuva, quando por vezes a água, Começa a enxurrada contamina a água de poço, do poço, etc. A gente vê muito isso, né? Os poços são muito rasos. Né? As pessoas não fazem de maneira correta, então não chamam uma empresa realmente certificada, né? Um geólogo, alguém realmente com qualificação e habilitação para poder fazer aquele tipo de serviço. Uhum. E aí a gente foi licenciado pelo INEA ano passado também para prestar esse tipo de serviço à população. Então isso é um motivo de muito orgulho, né? Todo mundo sabe que é muito difícil, então a gente hoje carrega, né, essa marca de ser licenciado pelo INEA e está credenciado também no CREA para poder prestar serviço com qualidade para a população. Uhum. E a gente vê cada coisa, fala que chega a assustar. Fico imaginando. Para vocês entenderem, eu faço parte de alguns grupos aqui no WhatsApp, né? Peço desculpas, inclusive, que a convidada está falando, eu estou aqui de cabeça baixa, que eu também tenho meus links a mandar. E participo de alguns grupos que tratam da questão da cultura, né? E eu estou botando o link do programa lá no... Os artistas devem ficar doidos comigo. Não, para, estou falando de palco aqui, você está botando coisa... Gente, é cultural a compreensão relacionada à importância do meio ambiente. E eu quero mandar aqui um beijo para a Jéssica Moreira, que disse que em julho vai estar aqui. Jéssica, não tem jeito não consegue fugir de mim mesmo não, né? Deixa eu mandar aqui um abraço aqui, gente. Olha, minha queridíssima amiga Jacilene, diz aqui, boa tarde, amigo Flávio, convidados. À noite na caminhada, né? À noite hoje tem caminhada urbana com a questão do idoso aí. Eu já estou com o meu uniforme aqui, vou com essa camisa aqui na caminhada, vou de roupa social na caminhada, Jacilene. Jéssica diz que reflorestar é preciso, parabéns à Secretaria de Meio Ambiente de Tanguá, né, pelo trabalho. Estou por aqui assistindo, sucesso, estarei aí sim. E Adriana Viegas, boa tarde a todos do programa, obrigado Adriana, obrigado aos amigos. Eu postei uma foto, cara, lá da Cachoeira da Fumaça, lá em Cascata, ali chegando em Lumiar, né, logo no início de Lumiar, para quem começa a subir para o Casimiro de Abreu. E eu fiquei surpreso que está com mais de 1000 curtidas a foto que eu postei lá na minha página. A galera gosta muito de paisagem, né, de foto de cachoeira, a rapaziada gosta muito de foto de natureza. Mas eu percebo que esse gosto deveria ser mais, como que eu digo assim, estar mais presente também na hora de preservarmos, né? É natural você ir nesses lugares assim bonitos, né? Daquela natureza ainda muito viva, intocada, e tem lá um filho de Deus com a tal de uma churrasqueira, com a porra de um carvão. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso em relação a essa questão da educação ambiental, né? Aproveitar. Agradecer a rapaziada que deixou essas mais de 1000 curtidas aí na minha foto, lá aqui na página onde vocês estão assistindo aí. Mas eu fico sempre incomodada com essa lógica da ausência desse senso de preservação que nós ainda temos aqui no Brasil. Fala, Júlia, um pouquinho disso. Então, depois eu vou até recapitular, né? Mas nós tivemos semana passada, na Semana do Meio Ambiente, sim, nos colégios aqui em Tanguá, em Rio Bonito. A gente vai ter um capítulo aqui, sim, específico para falar. E foi justamente sobre, chamamos a atenção isso com as crianças, né? Perguntamos como é que vocês fazem quando chega lá na praia ou na cachoeira, como é que vocês fazem? E elas falaram, é o churrasco, é a balinha, é o pacote de biscoito. Então, assim, todas elas, a gente assim, ficou assustada com o tamanho de informação, e eles falaram na hora, não, tia, a gente pega o saquinho, coloca o lixo dentro e traz para casa para jogar fora. Eu falei, então começa a passar essa ideia adiante, porque se vocês conseguirem fazer isso, eu já vou ficar satisfeita, porque a gente alcançou o nosso objetivo. Perfeito. Amanda, fala um pouquinho disso aí também, né? Eu fico muito incomodado que você chega lá na Ponta do Acaíra, lá em Arraial do Cabo, ali por trás de Figueira, ali, que é um lugar belíssimo também. Falei da cachoeira aqui, então vamos falar da praia agora. E aí tem que ter 2 guardas ambientais lá vigiando para o cara não entrar de carro naquela área de areia onde estão os banhistas, né? Porque tem sempre muita gente mal educada. O guarda ambiental lá, o agente ambiental vigiando para tal da churrasqueira estar 50 metros acima do solo, etc. Ou seja, ainda é preciso tutelar as pessoas, né?
para Sim. que aquele ambiente agradável e natural seja preservado. Uma pena isso, né? Como é que você vê isso? Fala pra gente. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Ah, fica à vontade. Eu sou a Amanda Ellen, sou a gestora ambiental da empresa. Eu estou apenas há 2 meses, né, na empresa. Caí de paraquedas. E... Mas caiu bem, né? Tô sentindo Caiu que você bem. caiu bem. Pousou legal. Aham. Ponto satisfatório, né? Foi. E nessa semana que a gente passou indo nas escolas, conversando com as crianças, com os professores, nós pudemos notar que as crianças estão sabendo mais que os adultos. Ah, não tenha dúvida. Teve uma criança que falou sobre reuso de água, sobre mutirão para fazer coleta de resíduos. Então a gente consegue ver que as crianças estão sendo alcançadas. Os adultos que não gostam de ouvir. Sim. Muitos adultos não gostam de acompanhar. A última escola que a gente apresentou tinham mais adolescentes do que crianças pequenas. E a gente pôde ver que para eles não tinha necessidade de aprenderem sobre sustentabilidade, sobre questões ambientais. Agora as crianças de 5, 6 anos, elas estavam muito conectadas a isso. Todas elas queriam aprender. Agora os de 14, 15, parece que eles não querem. Eu até perguntei para eles, dei a ideia, por que a gente gosta de ver fofoca, gosta de ver notícia, um cantor que lançou uma música nova, tudo, nada que agrega na nossa vida. Mas sobre uma cachoeira que está sendo enxurrada por vários plásticos, uma praia que está sendo contaminada, a gente não gosta de saber. A gente fecha os olhos para Não dá importância. Não, nenhuma. A pessoa acha, não fui eu que joguei ali, pra que eu vou limpar? Se eu não limpei, outra pessoa limpa. Eu trabalhei 3 anos e 5 meses num posto de combustível. Eu trabalhava na loja de conveniência. Uma vez eu ouvi isso e eu carrego isso pra sempre. Eu nem comentei isso lá na empresa, porque eu até tinha esquecido sobre isso. Um cara jogou, acho que uma embalagem de cigarro enquanto eu tava varrendo. Aí o amigo dele falou assim, cara, como que você joga? A menina tá limpando aqui. Não, eu tô dando serviço pra ela. Muita gente fala isso quando vê um gari varrendo a rua. Então, tem que avisar esse pessoal que o coveiro lá no cemitério tá parado, né? Precisando de alguém para enterrar. Eu já dei essa resposta para algumas pessoas diante de situações como essa, que eu já vi também em algumas oportunidades. Eu me meto na conversa e falo, rapaz, você sabe da novidade? O coveiro está de braço cruzado 3 dias lá no cemitério. Está precisando que alguém morra para ele enterrar. Tem como você dar serviço? Você dar serviço para o coveiro, que o mundo vai ficar melhor e o coveiro vai ter uma atividade lá para enterrar alguém. Você, no caso. Rapidamente o sujeito percebe que é bobagem que ele está dizendo. Né? Exatamente. Não é possível, gente. E uma coisa que eu vou dizer aqui para todo mundo, né, para vocês ouvintes, se a gente gosta de arrumar a nossa casa para receber a visita, por que a gente não arruma o mundo para receber as próximas pessoas que vão chegar nele? As próximas gerações. A gente não cuida do mundo porque outras pessoas vão chegar. Tem muita gente tendo filho o tempo todo. Essas crianças, em algum momento, elas vão crescer. Não, e me chama muita atenção quando você fala que as crianças estão bem instruídas, né? O Jô estava falando aqui. Significa que deixaremos cidadãos melhores para esse mundo futuro e também. Sim, né? com certeza. Com certeza. Mais conscientes, né? Minha mãe, de vez em quando, ela sempre falou que tinha um pezinho na ambiental, né? Eu entrei em várias faculdades, mas eu caí em gestão ambiental. E ela fala que tinha uma época que ela jogava embalagem de plástico na rua. E ela jogava e eu vinha atrás e pegava. Aí ela jogava e eu ia lá atrás e pegava. Aí ela fala que hoje eu que ensinei ela a não jogar. De tanto que eu peguei, ela parou de jogar. Pois é o poder do exemplo. A minha filha, por exemplo, pequenininha, a gente no trânsito, e assim que ela começou a estudar, e aí ela percebia que o carro não diminuía a velocidade, o sinal estava amarelo, ela falava assim, papai, você sabia que o amarelo é para parar também? Não é só no vermelho? Aí, né, cara? Ou seja, as crianças realmente mais antenadas e responsáveis em alguns momentos do que nós adultos, né? Para você que está chegando agora, estamos recebendo aqui Amanda Ellen e Josiane Jacques, né, da empresa JSJ Engenharia e Tratamento de Água, né? E o assunto aqui é meio ambiente aqui no nosso programa.
A entrevista ela fica registrada, tá? Fica gravada aqui na nossa página, depois que as pessoas quiserem acompanhar, vai estar disponível também no meu canal lá no YouTube. E agradecer elas que estão aqui para conversar conosco sobre esse tema tão importante. Quando a gente recebe aqui um político para polemizar, e fala mal de fulano, fala mal de ciclano, chama outro de ladrão, etc., aquele numeral lá de audiência, aquilo bate, quase que estoura o telefone, né, do pessoal escutando, porque é aquilo que vocês estavam comentando agora há pouco aqui, a polêmica, a fofoca, o disse-me-disse, acaba tendo um maior número de consumidores, né? E assuntos que estão no campo da conscientização, né, como esse que nós estamos tratando aqui, a gente percebe que os numerais e às vezes a audiência são menores, né? E eu não me importo com isso não tem problema não. A gente precisa insistir, né? Precisa insistir e tratar desses assuntos, né, que são extremamente importantes. Fala, Josi. A gente vê isso muito no nosso dia a dia, Flávio, porque é difícil até a prestação de serviço. O cara precisa estar com o filho doente, o cara precisa estar ali com um sintoma, um diagnóstico de virose, para poder saber que ele não vai poder beber aquela água daquele poço. Ou então quando chove, e aí o telefone não para de tocar, é mensagem o tempo todo, porque as pessoas começam a querer analisar a água também. E aí para poder identificar. Então precisa de estar no caos para poder correr atrás e tratar. E é engraçado a questão da conscientização. Até o Lucas, né? A gente aprendeu muito com o Lucas esses dias. Tem que falar, Lucas. O Lucas a gente fez várias atividades, né? Que a gente vai depois abordar de forma mais sistemática. Mas a gente fez várias atividades com as crianças e uma delas era segregar os resíduos de maneira correta, de acordo com a coloração das caixas, né? De coletores. E os resíduos foram aumentando. A gente foi em várias escolas e no final do dia aumentava. A gente percebeu que o Lucas não estava sabendo de jogar o resíduo de forma certa. E impactou tanto a vida dele que ele não conseguia jogar em qualquer um. Ele queria realmente aprender para poder jogar no lugar certo. Eu falei, Lucas, eu vou botar você de volta nas escolas para fazer igual as crianças. Mas tem uma coisa importante que a gente precisa abordar, inclusive, sobre essa lógica da coleta seletiva, que inclusive é assunto dos políticos em campanha, nos palanques, né? Não, precisamos instalar. Mas eu fico muito incomodado com aquele cidadão que tem esse cuidado, ele coloca aqui o lixinho dele, o vidro de um lado, o papel do outro, etc., aquilo que é orgânico. E aí quando o caminhão de lixo passa, o gari, coitado, não adianta, ele pega aquilo tudo, junta tudo e joga lá naquele esmagador do caminhão de lixo, e eu fico olhando para aquilo e falo assim, cara, o que adiantou o cidadão fazer o papel dele de selecionar, se na hora que o caminhão do lixo pega, joga aquela merda toda junto lá, faz aquela sopa? Como é que é isso? E parece que a gente está bem distante ainda, porque é o próprio poder público que deveria, de onde a gente espera que esses exemplos partam, que faz isso, né? O cidadão até está tudo certinho na casa dele ali, o óleo ele deixa separado lá vai tudo para a carroceria lá. Como é que você vê isso? Exatamente. Eu acho que tinha que ser implantado nos governos. Eles que tinham que criar uma política. Já tem a política. A legislação e tal já tem, né? Já tem. Só falta que cumprir, falta. Falta. E nós, quanto sociedade, também exigimos a execução disso, né? Também acho que poucos lugares que sabem, né? Os resíduos. Pouquíssimos. Eu comprei uma caixa de leite, eu até levei essa caixa de leite para os trabalhos nas escolas. Ela estava falando, na caixa, na lateral dela, estava falando que ela era reciclável, tinha um QR Code. Eu poderia localizar quais ecopontos que existem próximo da minha localização. Eu sou de Itaboraí e eu nem sabia que tinha um ecoponto em Marambaia. Não sei se você conhece Marambaia. Não, Marambaia eu conheço, eu não sabia que tinha ecoponto lá. Para mim é novidade também. Nem eu sabia. Tem um ecoponto em Marambaia, tem um ecoponto em Guaxindiba e eu não sabia que tinha. É falta de comunicação. Você não vê informando em vários lugares. Eu já vi carro passando para coletar óleo de cozinha. Porque assim, vale aqui também fazer uma reflexão que por vezes quando as secretarias de meio ambiente promovem e oferecem esse tipo de atividade, ele não está muito preocupado realmente em tirar o resíduo de circulação. Ele está preocupado em ganhar pontos lá por causa do ICMS verde, etc. Então assim, não precisa divulgar nem informar a população. Ele tira a foto, né? Manda um registro dizendo que está coletando X por mês, etc. E garante ali um percentualzinho do ICMS verde que vem do Estado. Né? Eu acho que é por isso que não existe essa comunicação. Ninguém fala, olha, isso aqui é para isso, para aquilo. Não tem o mesmo apelo. De forma alguma.
As pessoas separam, só que elas não sabem onde que elas vão jogar. Sim, concordo. Se tivesse como todo mundo saber onde que vai ser descartado o resíduo, ficaria bem mais fácil. Aqui em Rio Bonito, por exemplo, nós temos uma entidade aqui assistencial que trabalha com recuperação de pessoas com dependência química, que recebe esse óleo de cozinha, né? esse óleo usado. Então, o próprio pessoal ali, que é ligado à Igreja Católica, eles fazem via redes sociais uma propaganda danada. Eu sempre falo aqui quando posto também no programa e tal. Então, a moçada sabe dessa coleta, mas muito para ajudar lá o espaço e tal, que eles trabalham, né, beneficiando isso. E não exatamente por uma consciência ambiental, mas por uma questão de, não, vamos ajudar o espaço que recupera a pessoa. Nunca é por uma questão ambiental. Exatamente. Nunca é. A logística reversa, ela veio para mostrar isso. Porque muitas empresas já implementaram a logística reversa. Tivemos, Amanda, ouvintes, e Josi, Lucas, a galera que está acompanhando a gente, uma empresa, anos atrás, aqui em Rio Bonito, recolhendo lixo eletrônico. Celular velho, máquina fotográfica digital que não se usa mais, etc. Essas coisas assim, né? Televisão velha. Cara, ele encheu o caminhão, né? Ninguém foi jogar por questões ambientais lá. O cara queria tirar as traquitanas de dentro de casa, né? E não era exatamente assim, não. Guardei aqui, separei. É que o cara não sabia onde jogar, e aí quando passou o carro dizendo, tá vindo aí o recolhedor de lixo eletrônico. O sujeito não está nem preocupado com o nem, cara, vou pegar essa tralharia toda aqui e jogar para lá. A gente percebia muito isso, né? Eu fui lá fazer a cobertura do trabalho deles, e eu perguntava às pessoas, cara, e aí, o que você está achando? Não, mas qual é a proposta? Não, por que você está trazendo esse lixo aqui? Não, porque disseram que era para trazer, tem um monte de porcaria lá em casa, eu vim aqui jogar. É nesse nível, né? Exatamente assim. Ontem eu até perguntei para as crianças e os pais que estavam lá na escola se eles já tinham entrado na loja C&A. E as crianças falaram que sim. Eu perguntei se elas já tinham visto o coletor. Porque lá dentro da C&A, toda a C&A tem um coletor de materiais eletrônicos. Eu já levei 15 celulares para lá. Que uma vizinha minha não sabia onde jogar e só era celular velho, aquele Nokia antigo. Os famosos tijolões. Sony Ericsson, aquele que tinha um botãozinho para fora. Que a gente encontra em antiquário hoje, né? O V3. Só celular antigo e muita pilha. Aquele com uma conchinha, certamente, assim, devia ter também, né? Que quando lançou aquilo, todo mundo queria ter aquela porcaria que abria assim, parecia uma conchinha. Exatamente. E gente rica é outra coisa, cara. E eu já joguei muita coisa lá. E eu sempre separo pilha em casa. Porque sempre, todo mundo usa pilha. Pilha e bateria é um caso à parte, né? Em relação a essa questão de onde jogo lá. Descartar. Falaram já também que a Casa Envie coleta, eu não sei porque eu nunca procurei saber, mas a C&A é certo de coletar. E mesmo, sabe, tem gente que sabe que a C&A, ela recolhe, joga no lixo comum, ou deixa largado na rua, mesmo sabendo o prejuízo que ela vai causar na saúde das pessoas e no meio ambiente. Sim. É verdade. Josi, quer acrescentar alguma coisa? A questão é mais essa questão da conscientização. A gente pode segregar em casa, a gente divide, separa, lava, higieniza, mas aí realmente quando a pessoa, né, vendo o lado pessoa física, né, quando a gente chega ali na rua e não sabe onde tem os ecopontos, não sabe onde destinar aquele resíduo, não tem outra opção. Ou é deixar dentro de casa e vai gerando um acúmulo e começa a gerar vetores e pragas, ou coloca lá na rua e realmente o caminhão lá, né, das companhias, né, de coleta de lixo mesmo urbano, eles vão pegar e vai misturar, como você falou, pega a caçamba, mistura tudo. Então é legal todo mundo saber identificar, como a Amanda fez lá no rótulo da embalagem, saber onde pode destinar aquele tipo de resíduo. E um conversando com o outro e realmente gerar essa polêmica, né? Por que as pessoas não fazem, não levantam essa bandeira, né? É comum nessa época nós estamos a um ano das eleições municipais, né? 1 ano e 3 meses. E já começa em todos os municípios, os políticos de oposição se organizando, né, para poder criticar quem está no poder, porque a política funciona muito naquela linha do forró lá do Dominguinhos, né? Olha que isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais, olha quem está fora quer entrar e quem está dentro não sai. Política é muito assim. Então já começa, e aí o cara mete o pau na saúde, saúde é o carro-chefe, né, cara? É o que mais impacta as pessoas. Você já notou que você não vê ninguém falar do meio ambiente? Esse pessoal que sobe vai ali para a ponta de uma rodoviária ali, então,
O cara, ninguém sobe no banquinho de cebola ali, naquela caixinha de laranja, para poder defender o meio ambiente, né? O assunto é sempre saúde, né? Sempre saúde, saúde. E tenho certeza que esse político ele acaba, de repente, certamente, não sabendo que se tivesse um pouco de preocupação com a questão ambiental, a saúde seria menos impactada, talvez. Percebo também que é sempre uma tentativa de cobrar sempre das autoridades as ações e nunca incorporar nas cobranças o nosso comportamento. E a questão ambiental, eu entendo que por vezes as pessoas não querem abordar, sobretudo o político, que precisa ser simpático e para conseguir voto, porque quando você fala de meio ambiente, você lida muito com a questão comportamental da sociedade, né? E aí, minha gente, quando fala em mudança de hábitos, usos e costumes, ninguém quer tratar do assunto porque vai ser chamado de antipático, de antiquado, sei lá, vai carregar um monte de termos aí que está invadindo a vida, a privacidade das pessoas, né? O mau costume das pessoas. E aí muita gente se sente invadida com isso, que ele quer continuar fazendo um monte de cagada em sociedade, prejudicando o meio ambiente, né? E aí, gente, prejudicar o meio ambiente não é só a árvore que está lá no alto do morro, não. É o nosso convívio em sociedade também, que ele acaba sendo prejudicado por conta dos nossos maus hábitos. E assim, eu acho que toda cidade que eu vou tem esse negócio de moto barulhenta. Isso parece que virou uma doença, uma pandemia pior do que o Covid. E toda cidade que eu chego tem uma porcaria de uma moto barulhenta enchendo o saco e tal, parece que ninguém consegue resolver isso, né? E as pessoas não abordam esse tema, porque o pai do cara que faz barulho com a moto vota, o tralha que está lá fazendo barulho com a moto vota também, fica todo mundo assim, né? E aquilo irrita de maneira importante as pessoas. Eu deixei de ir no centro da cidade lanchar, aqui em Bonito, tem ali os food trucks ali, etc. Eu deixei de ir lanchar, porque você não consegue conversar com quem está do lado. Você vai com a namorada, vai com o filho, vai com a filha, vai com a esposa, vai com um amigo, você não consegue conversar. Tal é barulheira, sobretudo fim de semana, sábado, sexta-feira, assim. E você sai dali puto da vida, isso significa que o meio ambiente está prejudicado. Que é um momento de lazer seu, que você deixou de sair dali feliz e revigorado, porque saiu da rotina, fez um negócio diferente, você sai injuriado, você não conseguiu conversar, você sai dali irritado, ou seja, o meio ambiente sendo impactado pela falta de educação das pessoas, né? E a gente esquece de falar isso quando trata de meio ambiente, né? O assunto verde, que eu acho que é importante, tem que ser tratado sim, né? O tratamento da água, mas a gente esquece de falar dessa lógica comportamental que impacta na qualidade de vida de todos nós, né? E uma coisa, Flávio, que eu percebi foi que é como se perdesse ao longo do tempo. As crianças, né, até uma certa faixa etária nas escolas, elas estão dominando tanto um assunto que teve uma até que abordou, a gente falou assim, tia, tem agora o 5R. Não são mais só 3 R's, de reduzir, reciclar e reutilizar. Tem mais 2. E a gente fica feliz quando vê uma criança com tamanho conhecimento. Sim. Mas os outros maiorzinhos que a gente pegou na escola, é como se eles não soubessem, né, Amanda? Eles não soubessem mais do que estava falando. Ou então, é como se fosse um assunto que é só para tratar com criança, é um assunto infantil, quando na verdade não é. Então, assim, eu percebo que em algum momento na cadeia, no crescimento, acontece uma ruptura e o adulto, o adolescente, o jovem, ele já não percebe mais, não quer mais ligar para isso. Aí entra a questão também da rebeldia, né? Exatamente isso. Porque determinados conhecimentos ali, o cara ainda está naquela puerilidade, naquela infantil, né? Naquela inocência da criança, mas aí quando vai chegando ali na pré-adolescência, que fica maneiro ser rebelde e ser desobediente, ele entende que esse assunto aí faz parte das regras de boa convivência, mas eu quero causar, então vou pensar agora do outro lado aqui, vou para o outro lado do balcão, né? Até a maturidade chegar e ele volta para cá outra vez. Sim, foi exatamente assim que aconteceu. Amanda. É isso pouquíssimas mesmo, pessoas, pouquíssimos alunos, né, que interagiram com o que a gente estava falando, né, Josi? Que se importaram. Pouquíssimos alunos, acho que uns 4, 5 de 30, por aí. Então, você vê a diferença. Na primeira escola que a gente foi, todos participaram. E eram 45 anos. Mas aí tem uma questão de faixa etária também, vocês percebem, a faixa etária. É a faixa etária. Eu acho que quando chega já uns 13, 14 anos, já acontece alguma coisa na vida deles que... Mas vamos lá, eu acho que isso também depende um pouquinho de como... Vamos agora entrar na questão educacional, né? E falar desse trabalho que foi desenvolvido nas escolas. Eu acho que a forma como isso é vendido também para os alunos acaba sendo determinante para essa recepção, né?
Você já experimentou ir na casa de gente que não gosta de você? Já foi? Já foi? Como é que você descobre que está na casa de alguém que não gosta de você? Pelas crianças. Você chegou lá, a criança se escondeu, não quer falar com você, está meio cabreiro, etc e tal. Pode ter certeza que naquela casa ali alguém fala mal de você quando você está ausente. Não tenha dúvida disso. Você chega, chegou fulaninho aí. A criança fica meio de cara feia, fazendo careta para você, não sei o quê. Pô, o que aconteceu com essa criança, né? É porque ele escuta os adultos falando mal de você. Eu lembro que um sujeito que de Rio Bonito não gostava de mim, e o filho dele fazia bullying com a minha filha na escola. Ele não podia me dar uma porrada, porque ele tinha 6 anos, 7 anos, né? Escutava o pai me xingando em casa, por conta de alguns assuntos que eu abordava que impactavam diretamente na atividade dele. Né? Eu, como jornalista, fazia críticas àquela situação. E a minha filha sofria bullying por conta do menino que... A maneira que ele encontrou de se vingar era pentelhando a minha filha. Porque ele não conseguia me atropelar, porque ele não dirigia ainda, né? Então, o que ele fazia? Ele perturbava a minha filha na escola, né? E eu lembro que a minha filha um dia chegou para mim, pai, não aguento mais, por causa disso ela me contou. E aí fiz aquela pergunta tradicional de que a gente descobre que está ficando velho, né? É filho de quem esse menino? Eu procurei saber, né? Porque eu mais ou menos já entendo essa dinâmica. É filho de quem? Ah, é filho de fulaninho, assim. Ih, cara, eu sentei com a minha filha. Aí eu sentei com a minha filha para explicar a ela. Minha filha, graças a Deus, sempre muito consciente, muito lúcida, apesar de ser novinha, tinha 8 anos na época. Ah, pai, entendi. Então ele é filho de um vagabundo. E nesses termos que minha filha falou. E eu falei, pois é, então. E o menino não sabe que o pai é vagabundo. Para ele o pai é herói, entendeu? E ele, aí minha filha foi, ignorou o bullying, né? Não, tá tudo certo, tá. Entendi a parada aí. Então, assim, voltando aqui à questão ambiental, eu acho que por vezes o tema, o assunto ambiental, ele é colocado, ele é vendido de maneira equivocada. Eu, por acaso, tenho essa formação em comunicação, né? E a forma como você comunica as coisas impactam diretamente na forma como as pessoas recebem aquele produto. Se a gente for falar de marketing, por exemplo, né? Quando você faz o marketing do McDonald's, como é que é a propaganda do McDonald's, cara? Aquele alface cheio de lagarta, né? A carne cheia de tapuru, né? O pão com mofo, bolô. É assim que é a propaganda do McDonald's? Claro que não, gente. Você vê aquela propaganda, dá vontade de comer aquela parada lá, né? E por aí vai, as propagandas que você vê. Compre batom, seu filho merece batom. Antigamente tinha essa propaganda, vocês são mais novinhas que eu, não sei se vão lembrar dessa propaganda. Tinha uma outra do eu tenho, você não tem, que acho que é um negócio de doce também, de chocolate. E a propaganda nunca é apresentada de maneira ruim, mas por vezes, né, e por acaso eu estava em algumas escolas quando o grupo de vocês estava sendo aguardado, e aí eu lá para alguma questão, etc. e tal, e em uma escola você não, vem uma mulher aí fazer uma palestra. Eu fiquei pensando assim, mas será que vem uma mulher aí fazer uma palestra da forma mais bacana que eu apresente para o aluno algo que vai ser... E o cara quer ir embora, pô. E vai para o videogame, que é muito mais maneiro do que escutar uma palestra de uma mulher que vem aí. Não, vem aí a dona fulana de tal. Pô. A forma como você vende isso também acaba sendo impactante na forma como esse aluno, como essa criança, a sociedade de maneira geral, vai receber o tema. Vocês concordam comigo? No início, quando a gente chegou, a gente viu que todos eles estavam querendo brincar, estavam querendo zoar, né? Sim. Zoar o plantão. Sim. Ali conversando, parecia que a gente estava falando com as paredes. Mas depois, quando a gente começava a fazer perguntas, você entraria numa cachoeira cheia de lixo? Você viveria perto de um lixão? Fazia eles refletirem, para eles pensarem como que é a rua deles, como que é a cidade deles. Eu acho que isso impactou muito. Porque no final eles até escreveram, teve uma parte que a gente fez uma atividade para eles escreverem num cartão, formas para eles diminuírem, para economizarem a água, para eles serem criativos. Alguns foram bem criativos, outros falaram o básico, que é não tomar banho demorado, não deixar a torneira aberta, mas eles mesmo assim eles conseguiram participar. Eu acho que estava faltando isso, a gente jogar alguma questão para eles pararem e pensarem, poxa, será que isso que está acontecendo é certo? Será que isso vai fazer bem para mim? Será que isso faz bem
para quem eu gosto? Acho que falta muito isso. E é aquela questão, você falou do McDonald's, né, do hambúrguer, e é aquela questão que eu já havia falado. Todo mundo gosta de ver notícia boa o tempo todo, mas ninguém gosta de ver o que realmente está acontecendo. Sim. Sobretudo, insisto, quando interfere no meu comportamento. Quando eu descubro que... Por que as pessoas... Vamos falar de saúde. Por que as pessoas... Tem muita gente que não vai no médico. O cara fala assim, pô, chega lá, o médico vai falar que eu tenho que parar de comer sal para a pressão baixar. Que eu tenho que diminuir o açúcar, parar de tomar cervejinha, parar de fumar. Porra, eu não vou no médico. O cara prefere não ir no médico, porque ele sabe que a vida dele vai ter que sofrer uma mudança para ele enfrentar aquele problema. E aí o cara prefere morrer. Sim, né? Ninguém gosta de mudar os hábitos. Ninguém gosta. Então, assim, a questão ambiental, acho que ela está muito dentro dessa lógica de mudar hábitos, né? Sim. Os usos e costumes são impactados muito diretamente quando se fala sobre isso, o que a gente precisa fazer. Eu lembro que existiu uma grande discussão ali nos anos 90 sobre o assunto dengue, de quem que era o mosquito. E a prefeitura dizia que o mosquito era do Estado, e o Estado dizia que o mosquito era das prefeituras. Até que um dia Estado e prefeituras entenderam que o mosquito é nosso, que ele nasce no meu quintal. Ele nasce na plantinha que eu tenho cheio d'água lá no meu quintal. Não é nem do governador nem do prefeito, é da população. E aí, vocês observaram que quando começou a falar disso, encerrou o assunto? Porque quando ficava aquele jogo de empurra, o prefeito que é responsável, o governador é vagabundo. Então, o assunto era polêmica, era maledicência, era um xingando o outro, aquilo gerava uma audiência danada. Foi só dizer que o mosquito era responsabilidade da população, ninguém toca mais no assunto da dengue. Porque interfere em mexer no vasinho. O tal dos 10 minutos, né? Tem um negócio de 10 minutos, né? Que tem uma campanha que eles fazem 10 minutos para olhar o vasinho, para olhar o... Né? Tem aquela campanha dos 10 minutos. Checklist. Isso, checklist, exatamente. Quando se falou em mexer no comportamento das pessoas para acabar com o mosquito, acabou o assunto, a preocupação com a dengue encerrou, etc. Exatamente, você não vê nem mais pneu jogado Não, acabou. no canto de uma rua, você não vê mais. Plantinha, minha vizinha é cheia de planta, ela tem muita planta, mas eu não vejo nenhum pratinho dela com água. A vizinha, a antiga que morava lá, o pratinho dela sempre tinha água. E cheio de mosquito. Pois é, e o mosquito gosta de lugar limpinho, né? Ao contrário do que as pessoas acham, né? Exatamente. A questão das valas negras, por exemplo, a gente tem que ter preocupação com a vala negra por outras questões, não por causa do mosquito da dengue. Até não, o mosquito ele está preocupado com ele o mesmo. mosquito também quer Ele saber quer de vala água negra, não. limpa, mas a gente não quer. Falar do meio ambiente esbarra em muitas questões que incomodam, como coleta seletiva efetiva, saneamento básico, entre outras políticas que podem, entre aspas, diz ela aqui, prejudicar na campanha. O detalhe é, isso tudo está interligado com saúde e bem-estar. Por exemplo, escreve aqui a nossa amiga Jéssica Moreira, né, que não pôde estar aqui conosco, mas está lá ligada e antenada aqui na nossa conversa. Beijo para você, Jéssica, muito obrigado. Josiane, quer acrescentar alguma coisa? Não, ela falou tudo isso, Dominou? exatamente. Eu queria conversar com vocês um pouquinho, então, mais detidamente sobre essa proposta de ir às escolas, que é isso mesmo, né? Fomentar a conscientização e tentar inculcar na cabeça da garotada, das gerações futuras, esse cuidado maior com a questão ambiental do que o que nós temos. Né? Eu até brinco, né? Eu sou engenheira, mas eu sou filha de diretor, então acho que para minha mãe que está assistindo, ela fala assim, eu devia jurar que eu ia virar professora. Então não tem como fugir, né? A gente fala, eu até brinquei na hora de estar montando as caixas ali, os coletores, eu falei, mãe, aquele meme que a pessoa fala, né? Mostre que você não é filha de diretora sendo filho, porque eu estava fazendo tudo ali, né, artesanal. E a ideia, quando a Amanda chegou na empresa, já tinha essa ideia, né, essa ideia de falar sobre o que a gente fazia para as escolas. Porque se é difícil chegar, né, nesse tipo de público, para conscientizar, para entender que a pessoa precisa cuidar da saúde, tá ligado ao meio ambiente, tá ligado, né, à segurança, né, da integridade da pessoa, eu falei assim, vamos então nas escolas. Porque não tem como, ali é o lugar, e essa questão de educar, a mudança de hábito é educando, é ensinando, é conscientizando. E aí quando ela entrou para a empresa, né, nesses 2 meses, a gente conversando ali, não sei, né, parece que fundiu. A gente precisou, era a peça que estava faltando, e a gente resolveu fazer esse projeto. E aí começa a projetar, começa a analisar, e começa a estudar, e faz projeto, e valida projeto, e dá nome para o projeto. E aí nasceu
o Semeando Sustentabilidade nas Crianças. Semeando Sustentabilidade nas Crianças. E como é que funciona isso? Como é que é isso? Vocês estiveram aqui em Tanguá, outras secretarias de educação, outras escolas que quiserem conhecer esse trabalho, convidar, como é que é isso? Então, esse projeto foi piloto, foi aqui no município de Tanguá, a gente foi acolhida, né, pelo secretário de Educação, e foi um prazer enorme, ele topou na hora, né? A Jéssica, junto com a Amanda, tiveram reunião com ele, eu não pude estar no dia, e foi assim, aceito de primeira, e a gente já foi validando com as coordenadorias, né, das escolas, e selecionou realmente as escolas que estavam mais tendenciadas, né, para estar dentro da campanha, escolas mais para o âmbito rural também, e eles aceitaram, tivemos assim, foi um acolhimento gostoso, né, essa palavra realmente. Todas as escolas nos receberam com muito carinho, as diretoras, as coordenadoras também, e estivemos também no projeto Lona na Lua, no circo, né, em Tanguá, e do Rio Bonito também. E ontem estivemos num colégio particular, né, no Centro de Educação Nosso Azul, lá em Bangu, também, que é a escola da minha mãe, e a gente pôde fechar nessa parte educativa, né. Então, assim, a gente conseguiu pegar um projeto, né, externo, que foi o Lona na Lua, os projetos do município de Tanguá, e uma escola particular. Então, a gente conseguiu ver que tem um pouco de diferença também em cada lugar que a gente pôde conversar. Nós tentamos também falar lá no município de Cachoeiras, não sei se por conta do prazo, né, que a gente deu, mas também não tivemos essa receptividade que a gente precisava. Mas a gente está aberto a convites. A ideia é realmente que esse projeto possa alcançar outros municípios, outras escolas. As próprias diretoras estão querendo que a gente volte nas escolas. E aí, Josi, como é que é telefone para fazer esse contato? O secretário de Educação que quiser contar com esse trabalho e tal, conhecer melhor e ouvir a proposta? Então, nós pode falar no 21 98535 7419, é o telefone da empresa, o telefone da DM da empresa. Vocês podem lá estar entrando em contato, falando com qualquer um que atender, né? Eu, Amanda, Lucas, a Jéssica. Pode também estar acessando a página do Instagram, né? O @jsj.engenharia, que falando lá, mandando um direct pra gente, a gente vai entrar em contato, vai agendar. Vamos poder acolher também e mostrar, né? E o ideal, Flávio, é que esse projeto ele cresça e floresça, né? E como símbolo do projeto, a gente doou para cada escola uma muda de uma árvore frutífera. E foi maravilhoso, as crianças adoraram, a gente pôde tirar foto com eles também. Todos eles plantaram, colocaram a mão ali, né, impondo como um ato, né, simbólico de cuidar e de preservar o meio ambiente. Beleza, tem esse 985357419 aqui, é nesse número? Isso, é nesse número. Que as pessoas vão fazer contato. Isso. JSJ Engenharia e Tratamento de Água, e com essa proposta da lógica do ambiental, né? Isso. Nossos serviços, né, que da JSJ, foco em tratamento de água, consultoria em meio ambiente, consultoria em segurança do trabalho, higienização e limpeza de cisternas, caixas, reservatórios e castelo, consultoria para postos de combustíveis, treinamentos e etc. e tal, jsengenharia.com.br, isso aqui é o site, né? Isso. Certamente para consulta também. A gente lá tem um espaço na empresa, né? Eu fiz questão de ter um espaço lá lúdico. Então, assim, tudo que a gente faz, eu pedi para um rapaz, né, um artista, desenhar, para que as crianças realmente pudessem adentrar a empresa e entenderem exatamente o que a gente faz. Porque é difícil dizer, eu trato água. Trato água como? Limpa a caixa d'água como? Como é que é o seu trabalho? Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, não entendem como é a dinâmica do nosso serviço. Então, e se a pessoa quiser terceirizar o serviço, por exemplo, estou precisando limpar minha caixa d'água, ligo para aqui, você tem esse profissional também para indicar? Nós fazemos. Você também faz isso, não é só ensinar? Nós somos licenciados pela INEA para fazer esse serviço. Perfeito. A gente tem um leque, né, bem extensivo para poder realmente garantir saúde, qualidade, segurança e meio ambiente. Perfeito. E eu queria falar um pouquinho mais sobre isso aqui, né? E falei no início do programa e quero repetir agora. Não é cultural nosso limpar a caixa d'água, né? A caixa d'água, por vezes, está com... O cara vai estar achando que a caixa está cheia, mas ele está com 2 palmos de lama. Exatamente, geralmente o cano de saída, né? Dá uns 4 dedos ali. Isso, né? E aí aquela parte ali a gente fala que é uma borra, né? Exatamente. Uma parte de uma lama ali que é difícil de sair. As pessoas não veem, a não ser que exista uma falta d'água. Quando a próxima água vier, ela realmente vai causar um turbilhonamento ali e aquela lama vai sair. E interessante, Flávio, como as pessoas acham que limpar a caixa d'água é só botar um sabão em pó e um detergente.
Eu até brinco, falo, gente, pelo amor de Deus, não usem sabão em pó e detergente para limpar a caixa. Existe todo um procedimento, né, preconizado pelo INEA mesmo, para que a gente faça essa limpeza de forma positiva e adequada, né, de forma correta. E após a limpeza tem o laudo bacteriológico, que é para garantir o que a gente fez e é dizer que a água está com qualidade lá, para poder usar. Ô, Josi, tem um outro ponto importante também que eu gostaria de tratar. Aliás, vocês limpam muito as cisternas? Porque aqui em Rio Bonito não é cultural ter cisterna não, tá? Vai para a caixa direto. Vai para a caixa direto, né? Eu lembro de uma senhora, bem aqui numa rua muito conhecida aqui de Rio Bonito, chamada Rua Pedro Colares, e essa senhora me ligou reclamando da época da SEDAI, eu fazia programa em uma outra rádio, e ela ligou, absurdo, não está caindo água em casa, está faltando água, não sei o quê, papapá, nunca faltou água aqui, eu queria que você fizesse uma matéria aqui sobre isso, tal. E eu fiquei com pena daquela senhora, falei, não, vamos lá. E cheguei lá, a primeira pergunta que eu fiz, a caixa d'água da senhora é aonde? Que eu queria ver o tamanho da caixa d'água dela. Ela, não tem caixa d'água não. Ué, tem não? Não, a água vem direto pro cano. Ela não tinha reservatório. Então nós ainda temos pessoas que por vezes não tem caixa d'água, imagina a cisterna, né? E o problema é o entupimento das tubulações. E a culpa é da SEDAI. Pô, agora da Águas do Rio, né? Não defendendo a Águas do Rio, que eu acho que ela precisa melhorar em muitos aspectos, mas, ou seja, gente, é questão cultural. E aí quando eu fui falar para aquela senhora, tia, não vou fazer reportagem, porque na verdade a reportagem aqui é mostrar uma pessoa que não entendeu. Mas eu nunca tive caixa d'água. Eu falei, cara, mas a senhora tinha quantos... Eu moro aqui há 30 anos, tá? 30 anos a senhora tinha quantas pessoas na sua rua? Aí ela parou assim... realmente o bairro está crescendo. Falei, pois é, então quando a senhora morava sozinha nesse meio de mato aqui, pode ser que não faltasse água. Mas agora é a senhora e mais de 100. E aí? Todo mundo tomando banho, então já resolve todo mundo pendurar na SEDAI sem a caixa d'água, sem o abastecimento. Não. E ela ficou assim, etc. Já tem mais de 10 anos isso. Mas eu percebi que ela não gostou muito. Ela queria que eu desse uma pancada na SEDAI na época, porque está faltando água. E quando eu evidenciei ali o problema, o jornalista é meio parecido com o advogado, né, pessoal? Não sei se vocês sabem disso. Eu entrevistando, muitos anos atrás, um dos nossos presidentes aqui da 35ª subseção da OAB, ele falou, Flávio, o advogado é o primeiro juiz da causa. Tem certas causas que chegam no escritório que você já sabe que aquilo ali não é daquele jeito. Você tem que orientar a pessoa, meu amigo, desculpa, mas não vai rolar, cara, isso aqui, você é quem está errado nessa... Mas aí o cara, para não perder o dinheirinho, ele vai lá entrar com ação, né, etc. Ele já pega ali um X ali da pessoa e tal. E assim, gente, o jornalista, por vezes, ele é o primeiro juiz da causa também, quando ele é chamado em algumas situações, né. De vez em quando tem gente me xingando, porque eu chego lá para resolver determinado assunto, vejo que o cara está todo errado. É difícil, né? Uma outra vez o cara me chamou dizendo que tinha um esgoto que ninguém limpava, a prefeitura irresponsável, não sei o que, tal. Fui lá fazer a reportagem, cheguei lá, era o esgoto dentro do quintal dele. Era esgoto dele, da família. Falei, cara, se a prefeitura vier limpar o seu quintal, eu quero que limpe o meu também, cara. Tá cultivando, né? A parte da rua ali tá limpa. E o esgoto que passava na rua, e realmente tinha esgoto a céu aberto, mas estava limpo. O problema era dentro do quintal dele, que era ele que tinha dar conta. E o cara me xingou, disse que era puxar saco do prefeito, não sei o que, tal. Então eu imagino que vocês também se deparem, por vezes, nessa consultoria aqui, com esse entendimento errado, às vezes, das coisas. Né? A gente precisa, na verdade, né, é um divã, né? A gente precisa, muitas das vezes, entender exatamente até o que o cliente quer. Sim. Qual é a solicitação, para poder dar uma solução assertiva, porque senão tem gente que chega lá e fala, eu tô com um poço, ele não tá dando água, por exemplo. Qual é a bomba? Tá com cano? Tá com tubulação? Qual é a vazão? E as pessoas, hoje em dia, por conta do Google, né, acabam querendo fazer tudo muito sozinho. E a gente entende que existem profissionais que foram formados, habilitados para poder fazer a prestação de serviço. Então, algo que me preocupa também, além da caixa d'água, a gente até brinca, eu vejo caixa d'água com massa de chocolate, de bolo, né? Porque a lama é tão escura. É a questão de a gente entende que na zona rural, né, por exemplo, é muita família que utiliza água de poço. Então eu digo, gente, não quer botar um sistema, né, não quer gastar, investir com aquilo ali, mas pelo menos o sistema de desinfecção, que é a cloração, é colocar aquela pastilhazinha de cloro na água, para poder evitar a questão de proliferação de bactérias. É a mesma pastilha que a gente bota na piscina? Não é. E isso aí
é algo também que me preocupa demais, gente. Eu fiz a pergunta de propósito. Então não é a mesma pastilha que eu coloco na piscina, para poder manter, pastilha. Depois que a gente dar aquela bombada, coloca lá. A gente precisa utilizar um hipoclorito de cálcio, que é a pastilhinha, para consumo humano. Então, assim, existe um teor, né, químico aquele ali. cloro da piscina, como a piscina não é para beber a água da piscina, ele é especificamente só para... E a gente tem que se atentar a isso realmente. E isso a gente consegue comprar, né? Eu às vezes falo para as pessoas, porque a intenção realmente é a gente expandir os projetos da JCJ e atender essa... Tem um produto chamado Clorim que a gente leva na mochila para fazer trilha, para encontrar alguma água com sede que precisa ser consumida. Você dá uma melhorada nela ali. Prática. É mais ou menos isso. Boa prática, sim. Esse aí do poço é mais ou menos tipo o Clorim que a gente usa para... Sim. Porque você isenta a parte bacteriológica ali, por mais que tenha, né, o metal na água, que a gente sabe que não vai tornar potável, pelo menos a parte bacteriológica a gente tá conseguindo ali atender. E qualquer dúvida que tenham, a gente está aí, né, nos nossos canais para poder tirar dúvida. Entra essa questão, né, de cultura, de eu ser filha de professora. Não tem como. Eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia voltar para a parte educacional. Então, minha gente, o que a Josi está nos dizendo aqui é que na hora de limpar a caixa d'água, lamento informar, não é aquele seu vizinho desempregado que está sentado ali na esquina com a gaiola na mão em frente à mercearia do bairro, né, que não tem nada para fazer. Fulano, quer ganhar 20 mil reais aí? Limpa a caixa d'água para mim. Já foi assim, hoje não pode ser mais, né? É isso, Josi? Não dá porque as pessoas não têm um conhecimento técnico que a gente precisa para fazer. Então, tá colocando em risco, né? A gente sabe que tem muita gente ainda utilizando, Fábio, a caixa de amianto, né? Então, assim, a gente vê de tudo. Se eu for parar aqui, a gente vai virar noite aqui só de experiência no nosso dia a dia, do que a gente vem tratando. Inclusive, eu li... Eu estava na faculdade na época. Li uma reportagem na revista Caros Amigos falando sobre amianto. Que em vários países é proibido há mais de 20 anos, 30 anos. Né? Na época era mais de 25, né? Em países como o Canadá, por exemplo, e tal. E no Brasil tinha também uma proibição, mas a partir do ano, eu não lembro qual o ano exatamente, não sei nem se essa proibição já está acontecendo, mas para se não usar mais o amianto. E eu não tenho nenhuma dúvida, com a formação de profissional de saúde que eu tenho, e eu sempre fui um profissional de saúde curioso, gostava de estudar, que essa quantidade de pessoas que sofrem de câncer e problemas dessa natureza está diretamente ligado na caixa d'água armazenada durante 30, 40, 50 anos em caixas de amianto. Né? A gente tem também que... Eu não tenho dúvidas disso. A gente fala, né? Água para consumo humano, as pessoas às vezes acham que é só aquela que eu vou ingerir. Na verdade, é um banho, é uma lavagem de alimento. É a comida, né? Água que bota no arroz. É lavar o copo, a pessoa fala, não, eu lavo ele e depois eu... Não dá, ele não vai secar ali, né? Vai ficar contaminado. Então a gente precisa se atentar até isso também. É uma ferida que você tem na pele, bateu água ali, é um ponto de contaminação. Então a gente precisa realmente estar ligado a essa questão e estar totalmente ligado à área ambiental. Queria conversar um pouquinho com vocês também sobre a boa e velha água de reuso, que não é algo comum e não é, já que nós estamos falando de tratamento de água e a expertise principal de vocês é essa também. Aliás, tem muita gente que vai falar isso, o cara vai dizer, mas o que é água de reuso, né? Essa questão também de se armazenar água da chuva para determinados propósitos, também não é cultural nosso, né? E muita gente reclama de falta d'água, e graças a Deus nós vivemos num país, como diz aquele cantor, moro num país tropical abençoado por Deus, no verão principalmente chove pra caramba, e essa água da chuva ela cai e vai embora, e a gente esquece da possibilidade de armazenar essa água para lavar a calçada, né? Para poder. E aí vai o cara com aquela mangueira da água tratada, empurrando a folhinha o dia todo, cometendo esse crime, eu acho um crime fazer isso, né? Ou lavar o carro, né? Por que lavar o carro com água tratada da SEDAI, né? E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. O que a gente pode fazer para melhorar essa conscientização, inclusive a partir do poder público, que a gente vê aí as prefeituras construindo quadra de esportes, escolas, postos de saúde, e não tem nenhum tipo de preocupação com essa questão do reuso, né? Era só botar lá no edital da empresa que vai ganhar a licitação, que era o que se coloca um sistema de reuso da água, né? Aqui em Rio Bonito, por exemplo, nos últimos 20 anos, a prefeitura construiu aproximadamente uns 10 ginásios poliesportivos.
nenhum deles tem energia solar e nenhum deles tem água de reuso. Já podia chamar a gente, né? Para fazer os projetos de reuso. Que eu acho que é assim, um negócio surreal, sobretudo se estamos no século XXI, né? E fala-se tanto sobre isso. Então, assim, eu vejo que a partir do poder público, o exemplo não acontece, né? E como é que a gente faz para disseminar essa consciência, né? Como é que vocês veem isso, cara? Né? Eu acho que é da mesma forma do que a gente fez. Eu acho que tem que começar de pequeno. Hoje em dia, Flávio, tem muitos apartamentos construtores que já estão implementando para poder ganhar as certificações, sim, né? Sim. De ter os selos. E assim, dizendo de captação de água de chuva para reuso é algo até mais simples, né? Do que eu pegar uma água, por exemplo, uma água da máquina de lavar. Sim. Se eu quiser reutilizar, eu tenho que empregar todo um processo de operações unitárias para poder tratar essa água e trazer uma característica daquela água boa para poder reutilizar para lavar, sim. Enfim. A água da chuva é uma água ali, né? Está em natureza, então é só um recipiente. É praticamente potável, né? Não, aí também não. É praticamente potável a da chuva. A gente precisa adequar ela, né, para ver a questão de pH, tudo isso, mas é um recipiente para armazenar. A gente trabalha em alguns condomínios que já tem essa questão. Ô, Josi, na nossa queridíssima Serra do Sambê, essa cordilheira de montanhas aí que você conhece bem, que você é de Papucaia, eu que sou daqui de Rio Bonito. Aquela água da chuva ali pode beber tranquilo. Eu até entendo a questão do pH, etc e tal, mas dentro daquela floresta ali, aquelas águas que a gente encontra, tem lugares que eu gosto mais de beber aquela água do que a tratada que a SEDAI, né, ou a água do rio me oferece. Eu fico mais à vontade. Ô Flávio, passou uma cobra aí, não tem problema não, tá tudo certo. É melhor do que aquele monte de cloro que por vezes a gente recebe. Por vezes a água que chega no cano na casa da gente, ela vem com aquele cheiro forte de cloro que parece que o cara colocou. É que assim, existe uma diferença, né? Até todas as palestras que eu falo, eu digo a diferença. Uma água potável, ela é considerada potável quando ela atende, né, a portaria de consolidação, que é a 888, sim, né, do Ministério da Saúde. Então ela é considerada quando ela tem aqueles parâmetros específicos e ela tem a parte da cloração. Sim. Existem vários métodos, né, da desinfecção que a gente chama. O mais comum é a cloração. E a gente precisa, né, lá a Águas do Rio, a antiga SEDAI, ela precisa garantir que lá na estação de tratamento dela, ela coloque um residual que consiga chegar na minha casa naquele percentual de que a portaria está preconizando. Sim, senão, sim. Ela não é considerada uma água potável. Uhum. E então tem muito essa questão mesmo, né? Ela precisa sair lá da estação e chegar na minha casa com esse residual. O que eu chamo de água potável não é a mesma coisa que uma técnica igual você vai chamar. Eu compreendo assim, consigo entender. Eu não posso dizer. Tem gente que já teve um cliente que me ligou e falou assim, dá pra você analisar a água daquela fonte que o pessoal pega ali? Não, eu falei, vamos deixar isso baixo, né? Pra não causar polêmica. Vai que eu acho alguma coisa nessa água aí, vai vir todo mundo em cima de mim. Mas eu oriento, né? A nossa função como profissionais é orientar. Não precisa ser muito inteligente para entender que determinadas fontes que a gente vê dentro de um centro urbano, né? Sim. Lindinho, muito bonitinho, etc. E tal, mas dentro do centro urbano, cheio de casas, etc. É impossível que aquela água tenha uma qualidade efetivamente boa para consumo, pelo menos sem ser filtrada, né? E tem um cara que manda direto, né? Então, por vezes... Assim, toda água, ela é tratável. Então, assim, não precisam se preocupar, né? Tem gente, a gente foi fazer uma palestra numa escola que a moça falou assim, pelo amor de Deus, não quero mais beber água. Eu falei, não precisa se preocupar, né? Existem filtros menores, existe toda uma adaptação que a gente consegue adaptar em cada caso, em cada residência, em cada comércio, para poder trazer qualidade para a água para as pessoas. Perfeito. Um beijo para minha prima Clarice lá em Tanguá, nos acompanhando, nos prestigiando aí, ligado na nossa programação. Um abraço para a rapaziada da Secretaria de Educação de Tanguá. O meu amigo Luciano Lúcio, lá em Tanguá, o secretário, e abraçando esse projeto importante de conscientização dos alunos, conscientização das escolas. A gente espera que outras unidades escolares, outras prefeituras recorram a esse serviço, não só para a questão da educação ambiental, mas também para que nós tenhamos prédios públicos, como é que nós vamos dizer, ambientalmente corretos, é isso? Né? Dentro de uma lógica de... Aproveitar, né? O pessoal não está aproveitando a parte do sol para poder fazer a canalização e melhorar a fonte de energia. É pegar a água da chuva e realmente reincorporar ela, né? Aproveitar para usar para lavagem, para irrigação, por exemplo. Perfeito. Minha gente, é a mesma lógica do Wi-Fi do vizinho que você rouba. Né? Todo mundo já aprendeu a senha. Não sei como que as pessoas conseguem descobrir a senha do Wi-Fi da casa da gente. Mas daqui a pouco tá cheio de menino lá na frente pendurado no Wi-Fi da casa da gente. É mais ou menos isso. Água da chuva é igual pegar a senha do Wi-Fi. Se caiu a água da chuva,
cara, reserva água para lavar um quintal, para o negócio e tal. É maravilhoso, né? As casas geralmente têm ali a calha, né? Que por onde passa a água, e é só fazer armazenamento disso tudo. E a falta de água geralmente, por incrível que pareça, embora no verão chova mais por conta das trovoadas, sobretudo aqui na nossa região, esse pé de serra nosso aqui, que sempre chove, né? Sempre provoca chuva, esse microclima da Serra do Sambê, é exatamente nessa época que a moçada reclama da falta de água, né? Porque as piscinas começam a ser utilizadas, etc. E tal. Os banhos são mais frequentes, porque toda hora, né? Porque o calor que faz, toda hora você toma um banho. Então, geralmente, a água ela é mais escassa no verão, embora chova mais. E aí, cara, entra a questão da água de reuso e a questão da energia solar, que é outra situação também extremamente importante, que está dentro da lógica ambiental, também é pegar o Wi-Fi do vizinho. O sol está aceso lá o dia todo, cara. Colocou as placas lá, faz a captação. É um negócio bem bacana e se todo mundo começar a utilizar, o serviço vai baratear, não tenho dúvida disso. E para essa questão de água, a nossa JSJ, Engenharia e Tratamento de Água, tem uma expertise bacana e faz um trabalho, além de ambiental, profissional também nessa área. E assim, gente, conversar sobre meio ambiente não é só discutir a minhoca verde que está cravada naquele tronco de árvore ali em determinado lugar, nem a abelha azul que você encontrou, não é só isso, né? É também aquilo que envolve o nosso convívio em coletividade, em comunidade. Fala, Amanda. Então, Flávio, essa questão do reuso. Tem gente que gosta de lavar a varanda 3 vezes na semana. E lava a roupa todo dia. Uhum. Por que a pessoa não... Todo dia uma máquina de lavar. Uhum. Daquela de 20 litros, tem quanto? Tem o quê? Tem uns 20 litros de água ali? Não, tem mais. Tem mais, não tem? Né? Porque tem a parte Porque de lavagem, água e... enche 2 vezes, né? Ou até 3, né? 3. Tem gente que coloca até mais, né? Porque se a roupa é pesada, a máquina é programada para ter mais enxágue. Sim. Por que não reutiliza? A máquina que eu comprei, a maioria das máquinas hoje tem um botão de reutilizar água. Você aperta o botãozinho, quando for para ela descartar a água, ela para. E fica piscando, esperando você tirar aquele cano para você apertar de novo e ela soltar a água para você reutilizar. Que aí ela vai para um determinado específico lugar que você já vai deixar. Exatamente. Toda vez que eu vou lavar a roupa, eu programo para quando eu for lavar a varanda e vou lavar o banheiro. Eu já deixo tudo programado. Porque aí eu demoro para lavar roupa, né? Porque aí eu pego o balde, levo pro banheiro, e terminou, volta lá e enche o balde de novo. É demorado, mas eu não gasto tanta água. Porque é muita água que a gente usa para lavar o banheiro. E é muita água para lavar a varanda. E além de conscientização ambiental, é o bolso, né? Sim. Diminui a conta d'água, né? As pessoas não percebem isso. E é a questão da formiguinha. De pouquinho em pouquinho a gente pode fazer alguma coisa para melhorar. E é um primor, né? Verdade. E mais uma coisinha. A gente só dá falta quando a gente perde. Sim, claro. É igual aquele marido que não valoriza a esposa dentro de casa, mas quando ela vai embora, aí ele fica naquele bar, bebendo, enchendo a cara, aí ele vai sentir falta. É igual a gente sente perder a água. Por diversas vezes, eu acho que já tem há muito tempo que eu não assisto o Jornal da Globo, mas tem uns 3 anos que eu assisti, que todo dia tinha gente reclamando que estava faltando água. Todo dia. Mas quando tinha água, a pessoa não valorizava. Usava a água para fazer um monte de coisa. Pois é, cara. E aí, me permitam de novo, né? Todo mundo sabe que eu sou um crítico da mídia e posso fazer isso porque eu sou da área, eu gosto de criticar aquilo que eu domino e que eu tenho informação. Esse é um problema que eu acho, né? O jornal ele é apresentado como se fosse uma novelinha, né? Então tudo bem que você traga lá a Dona Maria, que está sem água naquela luta, aí fazer todo aquele sensacionalismo. Depois que fez o sensacionalismo, para chamar a atenção das pessoas, né? Aí conta a história do seu Joãozinho, de não sei quem, tem toda aquela lógica de fazer você ficar sensível àquele problema que está sendo apresentado. Depois dessa reportagem, ou você traz um comentarista, ou você traz uma outra reportagem de conscientização, mostrando boas práticas, fazendo isso aqui que a gente está falando aqui. Sim. Mas geralmente fica só no campo do sensacionalismo, todo mundo xingando o prefeito, vereador, deputado, sei lá, não sei quem, governador, né? A empresa concessionária de água, né? E esquecemos de perguntar à própria sociedade o que nós estamos fazendo, qual é o nosso papel. Tudo bem, o prefeito é o filho da puta, tá certo.
Mas e o nosso papel aqui? Será que nós também não estamos sendo? Quando a gente deixa de preservar, quando a gente deixa de usar a água que sai da máquina de lavar para lavar a varanda, a calçada, etc, etc. Né? Exatamente. Então, por isso que eu acho que a mídia ela tem uma grande responsabilidade em determinados maus comportamentos que a sociedade tem, porque ela não aproveita o alcance, o lastro que ela tem para trazer esses assuntos. Não. Então, fica só naquela conversa da Dona Maria, coitada, que está 2 semanas sem água e não consegue dar banho das crianças. Que é horrível, né? Que eu entendo que realmente é algo que precisa ser resolvido, mas Dona Maria tem cisterna? Dona Maria, que está com aquela casa cheia de criança, ela tem uma caixa d'água com que capacidade? 500 litros só? E tá limpa, né? Porque às vezes é lama que tá ali dentro. Não é isso? E essa caixa de 500 litros tem quantos palmos de lama lá dentro? Às vezes ela acha que tem uma caixa de 500, mas só tem 250 de capacidade, né? Então, cara, assim, e aí, naquele calor danado, cheio de criança, tem que dar banho na molecada, quanto que se gasta em um banho? Você deve ter essa ideia, mais ou menos? Eu sei quanto que gasta se ficar, acho que... Um banho só, que eu digo. 5 minutos direto, você com o chuveiro ligado, se ensaboando. 50 litros. 50 litros. Um banho gasta 50 litros de água. Direto. Sem então, sim. Um banho de 5 minutos gasta 50 litros de água. Então, eu gasto 10 litros por minuto, é isso? Isso. 50 litros, 55 minutos, 10 litros cada minuto. É aquela casa que tem 3 crianças, é só ir fazendo essa conta, mais a mãe, mais o pai, mais um agregado, o vizinho que chegou. A caixa de 500 litros, acabou, né? Praticamente. Acabou. Aí daqui a pouco, você encher a máquina, só vai até o meio, porque a máquina pega quase... Eu acho que aquela máquina maior zona de lavar edredom, ela pega quase o banho de todo mundo de uma semana. Mas a gente discute muito pouco sobre isso, né? Então fala disso, cara, né? E por isso que quando eu ouvi falar de vocês, né? Eu falei, não, tem que levar esse pessoal lá no programa pra gente conversar, né? Eu fui em uma festa em Niterói, já tem alguns 4, 5... Não, tem uns 6 anos já. Tem uns 6 anos que eu fui numa festa em Niterói, nem lembro o que era, mas foi de dia. Alugaram um caminhão-pipa pra jogar água nas pessoas. Aí na hora eu pensei assim, cara, esse caminhão-pipa faz parte dos 3% de água que existe, água doce pra gente consumir. E as pessoas estão desperdiçando aqui, jogando na rua pra molhar as pessoas. É muita falta de consciência. Todo mundo tava adorando. No calor? No calor, Mas e quando chegasse em casa e não tivesse água? Ia pensar naquele caminhão-pipa que tava lá desperdiçando. Volta pra festa pra tomar água, tomar banho no caminhão-pipa. Exatamente. Não, Lucas, volta. Você chegou em casa, não tem água, pô, tem um caminhão lá jogando água na galera, eu vou lá. Josi. Não, só para falar que a gente não atende só, né, Cachoeiras, Tanguá, Rio Bonito e Itaboraí. A gente atende Rio de Janeiro inteiro. Então a gente tem cliente em Mangaratiba, tem cliente na região dos lagos. A gente está onde precisa da JCJ, a gente está aí com tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Isso. A JSJ estamos lá. Atende, dá consultoria, orienta, etc. e tal. Lá na empresa tem até uma sala de treinamento realmente, né? As empresas que desejarem fazer treinamentos, ou a gente faz em loco, ou a gente recebe na nossa empresa para poder também fazer as palestras e iniciar treinamento. Minha gente, Josiane e Amanda são as nossas convidadas hoje aqui, nesse assunto tão importante que nós estamos conversando, que é a questão ambiental. Um abraço aqui para o meu amigo Rubem Teixeira, lá em Rio Seco, nos acompanhando aqui, mandando boa tarde para a gente. Flávio, água da biquinha é muito boa, né? Eu que moro aqui na roça, pego água lá na biquinha, ela é muito boa, diz aqui. Cara, tem muita gente que pega água na biquinha, Rubens, não só você e nós aqui de Rio Bonito. Esse dia eu encontrei um cara de Itaboraí lá, cheio de tonel, ele parece que de 15 em 15 dias, né, como ele mora em Itaboraí, não dá para vir em Rio Bonito todo dia, que fica caro, mas ele leva, e ele falou comigo que ele leva água especificamente para cozinhar, assim, as coisas mais... mas era um cara que eu percebi que era mais consciente, que ele chega lá, ele ferve a água, ele filtra uma parte e tal, e assim... Mas a gente tem que ter muito cuidado, Rubens, com essas águas boas que a gente encontra, né? E por conta disso a gente deixa de filtrar. E aí eu queria conversar com vocês também sobre a importância do filtro, né? Tem gente que desconfia daquela vela do filtro. A gente pode desconfiar do filtro de barro, né? Aquela vela do filtro.
ela é 100% confiável? Ela filtra a mesma água com vocês que são técnicos? Como é que vê isso? Né? Todo filtro ele tem a finalidade de filtrar, né? Existem vários modelos e tipos de filtros. O que as pessoas não percebem é que existe uma periodicidade de troca. Deixa lá e esquece. A vela tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade. Aí depende de cada fabricante ou do consumo. Né? Se é um lugar que está consumindo muito mais e o fabricante nada terminou a cada 6 meses, a cada 3, a cada 1 ano, é necessário realizar a troca. Ou visualmente, né, fazendo uma inspeção visual e vendo que ele saturou, ele fica escuro. Né, porque ele está retendo ali as partículas que está contendo na água. Ou então, procurar um profissional que entenda e faça uma avaliação daquela água. Deixa eu fazer uma pergunta de criança aqui para você, né? No filtro nosso de casa. A mamãe lavava a vela do filtro, que ela fica com um limo, né? Com um lodinho, e depois passava açúcar. Quer dizer que a água ficava mais doce quando passava, lavava, não deixava com açúcar, né? Lógico, mas eu lembro que ela lavava e depois no processo ela esfregava açúcar na vela, etc. e tal. E o açúcar ele tem um poder realmente distingente, né? É porque é abrasivo, né? Os grãos. É abrasivo, exatamente. Tanto é que você passa ele na roda do carro, no pneu do carro, ele fica pretinho, né? Água com açúcar no pneu do carro, não sei se você já viu. Não vai ver, não? Pode passar. Você lava o carro, passa uma aguinha de açúcar no pneu, o carro não vai ficar mais calmo, não, gente. Mas o pneu vai ficar pretinho. E eu acho que tem esse poder abrasivo também, né? Para a vela, né? Sim. Mas eu fico me perguntando se aquilo não atrapalha o tempo de validade desta vela. Sim, tá provavelmente certamente, sim, né? certamente. Porque você... Tá ali, tá corroendo a superfície, né? Faz um... Como é que é aquele negócio que a gente faz na pele, né? Um esfoliante. Faz uma esfoliação. Faz uma esfoliação na vela. E aí eu utilizo açúcar porque é comestível, né? Acredito eu que tenha sido com essa finalidade. Diz ela que a água fica mais doce. Eu nunca vi diferença nenhuma, não. Mas, então, existe um período de validade para aquela vela. A gente também trabalha dessa forma. Que vem na embalagem? Ou vem na embalagem, ou tem que ver de acordo com o fabricante, ou o consumo. Se eu estou usando muito mais aquele filtro, usando muito mais aquela água, ela vai consumir mais rápido. Então eu tenho que fazer a troca. Existem clientes que a gente troca o filtro a cada 3 meses. Geralmente a gente usa mídias filtrantes, né, que elas são compactadas, usa material granulométrico. Então, assim, cada um tem um tempo de vida. Perfeito. E a gente precisa avaliar realmente cada caso. Tem cliente que eu troco com 1 mês de consumo. Minha amiga Miriam Vasconcelos, boa tarde para você também. Seja bem-vinda. Obrigado aí pelo seu carinho. E aí, tem aquela tal daquela água ozonizada, né? É um método de desinfecção, né? É bom aquilo? É igual remédio, né? Eficaz? Tudo que é em excesso causa problema, né? Então, tudo tem que ser dosado de maneira correta. Até a parte do ozônio. Eu cheguei a ver algumas reportagens da época de pessoas preocupadas que poderiam a água se tornar cancerígena, perder alguns componentes e tal. É crendice isso ou pode ser que aconteça? Pode ser sim, pode ser. A gente entende que tem um ditado que diz, né, que entre o antídoto e o remédio, né, são as dosagens. A gente tem que entender que até o cloro que você falou que vem em excesso, talvez não precisa de ter um anteparo ali, né? E hoje em dia existem também barreiras de mídia filtrante com carvão ativado, que eles tiram esse residual do cloro também. O ozônio é uma outra técnica utilizada na parte bacteriológica, né, para alguns fins, alguns tratamentos de água. Todo caso tem que ser avaliado de caso a caso para a gente entender a necessidade de utilizar ou não esse. Eu já assumi responsabilidades técnicas em condomínios que eu tirei o sistema que havia e coloquei o nosso. Implementei um novo porque no laudo do laboratório estava lá a presença de outros compostos que são formados pela dissolução, né, da pastilha que causa câncer. Então eu falei, não, tira, deixa ele de lado e a gente coloca uma dosagem do que a gente consiga controlar e monitorar. Perfeito. Eu quando chegava na casa de alguém que tinha aquela caixinha pendurada lá na pia lá, e aquela água era ozonizada, e tinha um bom velho filtro de barro, eu sempre ia no filtro de barro. Aquela caixinha não dialogava comigo, não. Cara, e tem gente que gosta daquela do gosto, né? Porque o filtro de barro traz um gosto, né, específico dele. Um gosto de água mais natural, né? Realmente. Mas de toda forma precisa se lavar, né? Que seja lavado, né? Higienizado de maneira correta. E sobretudo no interior, ainda não é muito comum o uso do filtro, né? As pessoas não têm muito essa preocupação. Na cidade, nos meios urbanos, né, a gente percebe um pouco mais dessa consciência. Mas lá no interiorzão mesmo, a moçada consome água do jeito que ela vem da bica ali, da cachoeira, quando puxa, né, etc. A gente entende, né? A gente pode utilizar, a gente chama de torres de filtro, né? A gente tem muito lá na empresa. Um faz uma função de filtrar a parte
né, os grosseiros, né, da água, e o outro vai tirar aquele cloro residual. Então, assim, quanto mais torres que a gente chama de filtração, vai promover uma água com maior qualidade também. Vi aqui no seu material aqui você falando da higienização e limpeza de cisternas, caixas, reservatórios e castelo. O que é um castelo? É um castelo d'água. Já viu os condomínios? Geralmente é presente em condomínios. Que é aquele lugar onde reservam água, né? Exatamente, que são tem uma enormes. capacidade maior, Isso, né? isso. Perfeito. São os castelos d'água. Geralmente umas elevatórias, né? Isso. E tem uma escadinha que alguém sobe até lá em cima para olhar como é que tá. É esse tipo de serviço que a gente faz também. Perfeito. Eles também precisam ser higienizados. Perfeito. Qualquer espaço que faça essa reserva, né? Colocou água ali, tem que higienizar. Até o barril que o cara guarda uma água ali para utilizar. Tem que ter um cuidado também, porque daqui a pouco você pode botar a mão por dentro e tem um limo, né? Teve um cliente que chegou lá na empresa e ele ficou revoltado. Ele falou assim, eu vou deixar você investigar por que a água do meu gatinho está dando limo. Eu falei, não precisa fazer nada. Qualquer água parada, com o tempo ali, ela está em contato com o ar, e o ar tem impurezas. Vai formar uma tensão superficial e vai formar esse limo. É bactéria. Então, assim, a gente precisa, às vezes, ir muito além, né? Para poder entender o que realmente precisa. Mas eu acho que se tiver fechada também, porque já aconteceu de eu ter garrafa na geladeira, e era um tempo que eu morava sozinho, e aquele monte de garrafa, né? E aqui ficou lá no final, que a gente quase não usava, depois eu fui ver, tinha uma camadinha verde. Mas de onde era essa água? E na geladeira, cara. Mas era era filtrada, era boa, eu não uso água ruim, não. Mas era filtrado e tal. Mas assim... Tem a questão de permear, né? A gente entende que o plástico é vidro. Vidro. Porque acontece muita permeação, permeia, né? O plástico, o vidro não tem tanto, mas o plástico muito em contato ali com a água, com o tempo vai formando uma reação ali também. A gente vê muito isso nos garrafões de 25, né? De 20, 25 litros. Que eu acho, inclusive, que tem um pouco a ver também com o transporte. O cara bota em cima do caminhão da fábrica aqui em Vaza até... E aí, às vezes aquilo vai exposto ao sol, né? Verãozão, a gente encontra muito isso. Às vezes, todo galão ele tem que ser também higienizado, né? Eu sou um observador, né? E a gente não é bobo. Eu encontro aquele monte de caminhão, verão, parado no engarrafamento lá de Cabo Frio, com aquele monte de garrafa d'água em cima, né? Aquele sol de verão, eu olho assim e falo... Vai ter um problema aí, porque a embalagem é de plástico. A gente sabe que com o calor do sol ela solta determinadas substâncias, né? Que é mais ou menos aquela mesma substância que solta quando você coloca o seu café muito quente no copo descartável. Acertei? Também até o carro no sol, né? Quando a gente está entrando no carro, a gente tem que abrir o vidro, não pode respirar e brilhar que está ali dentro. Exatamente. Né? Então aí aquele caminhão está parado ali, às vezes uma hora de engarrafamento, sem nenhuma proteção, e a garrafa está ali exposta. Vai dar ruim. Eu não quero nem questionar a questão da higiene, desse cuidado no envasamento. Mas eu acho que o fato de ficar ali uma hora no sol dentro de uma embalagem de plástico já dá uma alteração, que daqui a pouco você vai ver que aquela água ela ganha esse verdinho lá no fundo sim. mais rápido que os outros. Estou errado na minha percepção. Aqui é um leigo que está falando, tá? Você pode discordar de mim. Realmente, assim, a gente para falar realmente assim, né, com mais critério, tem que se analisar, né, para entender o que tem ali naquela água, para poder saber se alguma coisa ali é compatível e começa a ser reativo com o que está presente no plástico, por exemplo. Perfeito. Bom, gente, deixa eu falar aqui dos nossos parceiros aqui do programa Flávio Azevedo, mas antes disso, deixa eu lembrar para você que ontem, 14 de junho, foi o Dia Mundial do Doador de Sangue. Aqui em Rio Bonito, esse dia será celebrado no próximo sábado. O Banco de Sangue de Rio Bonito ele não funciona no dia de sábado, né, nos fins de semana, sábado e domingo, não tem atendimento ao público, né, funciona internamente, mas no sábado vai haver ali uma novidade, o Hemonúcleo vai estar aberto de 8 às 15 horas para receber você em celebração a esse dia 14, né, que foi o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então você que é doador de sangue, compareça aqui no nosso Banco de Sangue de Rio Bonito. E se você não é doador, está aí uma excelente oportunidade de se tornar doador. Cada doação você consegue extrair ali 4 componentes e salvar 4 vidas, né? Então, se você tiver 20 doadores ali, você automaticamente vai estar beneficiando 80 receptores, né? E eu faço sempre uma campanha para você que é O negativo, cara. Se você tem um sangue O negativo, você é um cara abençoado por Papai do Céu. Sobretudo com a capacidade de abençoar pessoas. Para você ser abençoado é bem difícil, porque o doador, porque o O negativo só recebe dele mesmo, né?
O O positivo é o cara mais privilegiado, que ele recebe de todo mundo, né? Mas o O negativo, ele é um sangue difícil, raro de ser encontrado. Eu costumo dizer que no programa tem gente que não gosta muito, mas eu acho que o cara que é O negativo, ele tinha que receber um salário mínimo e ser identificado e tipificado pelo governo, para nas horas que precisasse alguém buscar esse cara em casa para pegar o sangue dele, porque é muito difícil. Eu trabalhei, gente, 15 anos na enfermagem e vi algumas pessoas passando maus bocados porque não tinha O negativo na rede, e vai na rede vizinha, vai na outra e não tem, e daqui a pouco liga para um cara que é O negativo, e esse cara já doou 2 meses atrás, tem que esperar passar mais um pouquinho, porque não pode pegar o sangue dele ainda, e aquele corre-corre, quem é, quem não é. É muito raro o O negativo. Então, sobretudo se você é O negativo, vá lá participar desse ato de solidariedade tão importante que é a doação de sangue. Se você é A positivo, AB, B também, vai, cara, é importante para abastecer as reservas do nosso banco de sangue, que não atende só Rio Bonito, atende toda uma rede do Hemocentro, que é capitaneado pelo Hemorrio, né? Então, no próximo sábado, de 8 às 15 horas, eu tenho um monte de amigo que sempre me dá aquela desculpa. Não, Flávio, porque eu trabalho no Rio, trabalho em Niterói, saio muito cedo, chego muito tarde. Sábado, galera, não tem desculpa, né? Sábado. Todos eles que falam isso comigo não trabalham no sábado, né? Então leve os seus documentos de identidade. Não precisa ir em jejum, tá bom, minha gente? O cara que vai doar sangue não precisa estar em jejum. Jejum é para fazer exame de sangue se for glicose. Aí tem que ser jejum. Mas para doar sangue, não precisa estar em jejum, pode tomar o seu café, né? Vai doar sangue, às vezes espera mais um pouquinho, porque tem uma fila grande, e aí o cara chega lá sem café, daqui a pouco está passando mal. Boa parte das pessoas que passam mal durante a doação, que a gente precisa botar a cadeira de cabeça para baixo, é porque o cara não sabia, saiu de casa em jejum, e aí até ser atendido, né, o corpo está enfraquecido, passou a noite toda sem se alimentar, então toma o seu café da manhã. À noite, na hora do jantar, também pode comer normalmente. Não vá comer uma rabada com agrião, parceiro, porque o sangue vai ser gordura pura no outro dia, né? Então, assim, mas pode jantar normalmente também, uma comida levinha, vai tomar um cafezinho também, no esquema de manhã, sem nenhum problema, para você fazer a sua doação. E saiba que se algum dia você doa sangue e passou mal, foi porque você estava com o estômago vazio. Eu faço uma aposta aqui com a galera que foi isso, né? Muito pouca gente que... Eu já passei mal doando sangue. Eu fiz um mutirão junto com uma galera da igreja, à época, levamos lá 30 doadores, um pouco de sangue de Rio Bonito mesmo, e como eu era o chefe do grupo, eu deixei a galera doando sangue e fui depois. A gente começou a doar 1h da tarde, e quando eu fui doar já era 7h30 da noite. Eu almocei mais ou menos 11h30, meio-dia, e não comi mais nada. Fiquei lá, converso com um, converso com o outro aqui, tá? Fazendo foto, aquele negócio todo. E quando eu fui fazer a doação de sangue, olha só quanto tempo que fiquei sem comer. Na hora do almoço, de meio-dia até 7h30 da noite, acho que foi quando eu fui doar. E aí tiveram que botar a cadeirinha de cabeça para baixo lá, porque deu teto preto, como a gente chama na trilha, né? Mas foi tudo certo, né? Não ocorreu nada demais. Mas, como eu sou profissional de saúde, eu sei que foi porque eu fiquei muito tempo sem me alimentar, e aí na hora que o sangue começou a sair, o corpo sentiu falta. Então vá alimentado, né? Não vá comer nada gorduroso, mas vá alimentado, fazer a sua doação de sangue, participe, que é extremamente importante. Próximo sábado, aqui no Banco de Sangue de Rio Bonito, que funciona ali no ambulatório Loyola, aqui na Mangueirinha, de 8 às 15 horas, a moçada vai estar lá aguardando você, não deixe de participar. Bom, vamos aqui falar dos nossos parceiros aqui do programa Flávio Azevedo, que é importante também. Deixa eu lembrar para você aqui da Clínica Viver Med, que funciona em frente ao Hospital das Vargas de Rio Bonito. Por lá você tem médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas e muito mais. 2734-0613 é o telefone. Deixa eu lembrar da Drogarias Viva Mais, a antiga farmácia Dois Irmãos, na rua Getúlio Vargas, centro de Rio Bonito. 2734-1656 é o telefone. Um abraço para o meu amigo Laerte, que é o comandante da casa lá. A Viva Assistencial é um programa assistencial, né? E está localizado na rua 15 de novembro, número 74. E você que é associado do Plano Viva Assistencial, tem descontos muito especiais lá na Clínica Viver Med. Dei uma conferida, liguem lá para 3634-4330. E quero aproveitar também a oportunidade para anunciar para você que agora o Flor do Amanhecer lá do Dr. Nogueira também está com hospedagem e restaurante. A pousada Amanhecer da Terra. Você pode fazer o day use, que é
né, você passar o dia na propriedade, ou pode ficar hospedado lá, ficar 2 dias, trancafiado naquele sítio maravilhoso lá de Doutor Nogueira, que é bom demais, e você consegue fazer reservas, buscar informações nas redes sociais, no Instagram, Amanhecer da Terra, e no telefone 971729068, no descritivo aí do texto do programa, tem todas essas informações para você. Deixa eu lembrar aqui da Terefrutas Rio Bonito, no centro da cidade, com os melhores preços e produtos para você. Deixa eu lembrar da galera da Imperial Odontologia, com todos os serviços de odontologia à sua disposição. Um abraço e um beijo grande aqui para a doutora Antônia, que é a comandante da casa, que lidera os dentistas que ali trabalham, e a Imperial Odontologia também tem lá, né, a questão estética, né, porque agora os dentistas também estão trabalhando, e com ela você encontra lá a questão do Botox, né, os fios de PDO, o Skin Booster, né. Tem aí 2 semanas que a Antônia teve aqui no programa falando exatamente sobre essa questão estética, né, e ela disse que quanto mais cedo você começar a fazer as correções, mais chances você tem de se livrar daquela fisionomia maracujá de gaveta, né? Então, não espera enrugar tudo para procurar ela, não, senão não vai ficar bom. Vai já começando a dar um trato, surgiu uma ruguinha aí, vai lá. E meninos e meninas, tá, minha gente? Inclusive, ela disse aqui que os meninos, viu, Lucas, estão também procurando a questão estética lá. A rapaziada tá tudo modelando. Vaguinho Corretor, grande abraço meu amigo Vaguinho Corretor, consultoria e negócios imobiliários aqui em Rio Bonito, 995 80 80 81. E deixa eu lembrar para você que o supermercado Armazém Rio, com a presença da minha amiga Sheila Sá cantando com a sua voz belíssima, já começou então, né? Porque a partir das 17 horas, já é 17h04 aqui no nosso relógio da 1340, marcado para começar às 17 horas o Festival de Queijos e Vinhos, né? E mais uma vez o Lucas coçou a cabeça ali quando eu falei do queijos e vinhos aqui. Ele tá falando que vai pra lá, ó. Centro de Rio Bonito, minha gente, lá no Armazém Rio, Festival de Queijos e Vinhos, com Sheila Sá cantando, não deixe de passar por lá, né? O Armazém Rio, bem localizado ali no centro de Rio Bonito. E dentro do Armazém Rio tem a City Pharma, que está completando mais um ano de vida, né? Mês de aniversário lá na City Pharma, com várias promoções para você. Não deixe de dar uma passadinha por lá, e tudo em até 6 vezes sem juros no cartão, né? São parceiros nossos aqui do programa Flávio Azevedo, que hoje recebe Josiane Jacques e Amanda Ellen, que são da JS Engenharia e Tratamento de Água. Aqui a nossa pauta, minha gente, meio ambiente hoje, estamos falando aqui de água, sobretudo porque é uma expertise importante da JS e JSJ, né? E na hora que eu falo, eu vejo que falei bobagem. É JSJ, galera. E porque nós estamos no mês do ambiente, né? Dia 5 de junho foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, e a gente está aproveitando para falar desse tema com atores diferentes aqui no programa Flávio Azevedo. Aproveito a oportunidade para dizer para você que em Tanguá, meu amigo Anderson Silva, secretário de Meio Ambiente, promove amanhã um reflorestamento ali, um plantio de mudas nativas na mata ciliar ali do rio Caciribu. A partir de 9 horas da manhã, a moçada vai estar concentrada ali em frente a Cibran, mais uma iniciativa bem bacana, né? Acho que quem deve, inclusive, estar muito presente lá nesse reflorestamento é a moçada da Águas do Rio, né? Esse pessoal trabalha vendendo água para nós, tratando água para gente, e eu não vejo plantar um pé de alface, né? Já falei isso algumas vezes, ficam bem aborrecidos comigo, né? Mas essa é a realidade. Aqui em Rio Bonito, por exemplo, nós temos a Cabeça da Vaca, que é o nosso ponto culminante, que é a montanha mais alta do nosso território aqui, uma das mais altas dessa nossa região, com 970 metros de altimetria, e tem lá um desmatamento acontecendo, e nem ambiental, nem ninguém vai lá. Então, o Salto de Braçanã, que eu não sei se vocês conhecem, ele nasce exatamente lá na Cabeça da Vaca. Então, se desmontar a Cabeça da Vaca em questões de floresta, vai secar o Salto de Braçanã, que manda água para Tanguá. Então a moçada de Tanguá vai ficar com sede, se não derem um jeito nisso, né? Estou avisando isso aqui desde que eu faço programa de rádio. Aí daqui 20 anos, 30, quando
acabar ou diminuir muito, aí vão dizer que o maluco aqui tinha razão, né? De repente já morri até lá, e vão botar estátua, que botar meu nome em rua por causa disso, né? E daí não adianta mais, tem que vir agora, né? Porque tem desmatamento acontecendo lá na montanha, onde nasce o nosso Salto de Braçanã aqui, já que nós estamos falando em questões ambientais. Então o reflorestamento é importante, essa questão da mata ciliar do Rio Cassiribu é importante, mas meu querido Anderson Silva, Murilo de Rio Bonito, eu não conheço o secretário de Cachoeira de Macacu, mas é bem lá na divisa do Cachoeira de Macacu, aqui em cima na Serra do Sambê. Tem que ter uma atençãozinha aquela área lá, porque está virando pasto, parte da nossa floresta lá em cima, lá no limite, no sertãozão lá, o jardim de um lado indo para Gaviões, aqui Cachoeira de Macacu, ali para Patis, do lado de cá Rio Bonito, Braçanã, naquele triângulo das Bermudas lá, e vai ficar a moçada sem água por aqui. Para mim que sou de Rio Bonito, está tranquilo que a minha água vem do Rio Bacaxá, que é em Lavras, né? E aí ele está mais protegido. Agora aqui, Tanguá vai ficar com sede. Já estou falando isso há algum tempo, já fiz reportagem, já fui lá, já mostrei, e a gente percebe que é só chamado de maluco nessas horas. Bom, vamos lá, meninas. Já caminhando aqui para o final das nossas considerações, né? Não posso errar. A galera da JSJ Engenharia e Tratamento de Água, né? Josiane e Amanda aqui conosco. Eu queria tratar aqui como última pauta aqui da nossa conversa, a consultoria para postos de combustíveis. Achei isso aqui interessante, né? Aqui em Rio Bonito nós tivemos uma área que tinha posto de combustível e que nada pôde ser construído ali depois que o posto fechou. É isso mesmo, né? Porque parece que tem um tanque ali, o solo fica contaminado, tem que ter toda uma remediação. Como é que funciona isso? Eu até costumo dizer que o que a gente vê no posto é a cabeça do iceberg, né? Uhum. Ali embaixo tem toda uma vida. É que o problema é ali embaixo, né? E todo posto ele precisa de ter licença para estar ativo e para inativar também precisa de licenciamento. É mesmo? Não pode só simplesmente fechar, baixar a porta e falar, não, o posto acabou aqui. Não. Tem que ter todo um processo para desinterdição do posto, né? Para poder desativar. Por isso que geralmente ele só troca de dono, né? A gente vê que dificilmente o ponto moral, isso aqui era um posto de gasolina, agora é um supermercado. Não, isso aqui era um posto de gasolina, agora virou Igreja Universal. Isso aqui era um posto de gasolina. Não é assim, geralmente eles vão só trocando de dono, né? O cara até fecha ali uma semana, duas, daqui a pouco aparece outro cara, reabre, porque aquela área ali. Tem todo o processo, sim. Ali tem todo. Um assunto que é até polêmico de dizer, né? Existe uma necessidade, até muito desse viés de eu ter me tornado também consultora de posto de combustível por conta de tratar água de poço. Né? A gente entende que existe uma proximidade ali. Se eu não tiver um monitoramento, um controle dos postos, eu estou contaminando o lençol freático, eu estou contaminando o solo. Então isso tudo aí fez com que também a gente fosse para esse viés também. Aquele tanque que fica ali submerso mesmo, né? Que fica enterrado ali, né? Que recebe o combustível. Ele tem certamente um tempo de validade também. Também. Alguns tanques até. E é preciso fazer de vez em quando dar uma olhada nisso. Tem todo um checklist, né, que a gente diz que é para saber se ele está íntegro, se existe ruptura, vazamento. E alguns tanques de alguns postos necessitam ser trocados por conta da determinação das legislações. Porque ele era feito de um tipo de material e com o tempo isso foi, né, caiu, né, declinou e tem que fazer a troca. E alguns postos, infelizmente, não agregam, né? Não fazem da forma que tem que fazer. Então a gente está aí nesse. É algo novo, né, para a empresa, a gente está ainda engatinhando, mas é algo assim, que a gente entende que é de suma importância também acontecer. Fora isso, todos os trabalhos que a gente faz, a gente também pode prestar para o posto de combustível, porque o posto de combustível tem poço, o posto de combustível tem ETE, né, que é a estação de tratamento de efluentes, tem a água para os colaboradores que trabalham ali no posto, fora isso os treinamentos na parte de segurança do trabalho, agora com essa questão do E-Social, então a gente entende que eles também têm que estar com toda a parte de documentação de PGR, né, que é o Programa de Risco Ocupacionais, então tem que ter toda essa tratativa dentro dos postos também. É um leque muito grande de serviço que a gente pode prestar lá também. Perfeito. Tá aí, gente. Olha, importante essa questão do posto de gasolina. Eu só conheço um, e assim, o prédio foi construído depois no local. Demorou bastante a começar, porque aquela remoção ali do tanque tinha que ser levado para um lugar específico. Parte do solo teve que ser tirada por conta da questão de contaminação. Tem que fazer todo um estudo, na verdade, para desativar o posto. Ficou, acho que mais de um ano só nessa parte ali de solo ali, saíram muitos caminhões de terra dali, depois traz outro, etc.
Queria também perguntar a você a respeito de barreiro, areal, essas coisas assim, também mexe com isso? Não, a essa empresa? parte não. Essa parte não. Esses licenciamentos todos, né? A parte de licenciamento de questão de outorga de captação de água, outorga de lançamento de efluentes, a parte de licenciamento dentro dos próprios municípios, né, para construtoras, isso tudo a gente consegue conduzimos, né, com satisfação dentro da empresa. A gente foi entendendo, na verdade, a gente começou a ampliar os nossos leques, né? Porque uma vez tratando água, a gente entende que existe uma outorga de captação, porque a legislação diz que a água é um bem comum para todos, mas a gente precisa entender que a gente tem que falar, né, para as agências nacionais e municipais que a gente está captando aquela água, uma vez que a gente só tem 3% de água doce. A gente não pode sair por aí desfiando e furar poço por aí e tá usando essa água sem estar dizendo para as autoridades, né, para os órgãos fiscalizadores da água e da característica da água que a gente está bebendo, até por conta da contaminação também. Eu estou te perguntando em relação à mineração, porque desde a água até tantas outras questões, areia, etc., é tudo mineração, né? Sim, sim. É toda atividade de exploração que impacta bastante o meio ambiente. Sim. E a gente compensações. teve até uma solicitação lá em São Pedro da Aldeia, se não me engano, que era para a parte de mineração. A gente não está em processo, né, de contratação, parou, na verdade, o processo, nem tocamos ainda não. Mas a gente também faz. Perfeito. Bom, eu quero agradecer, meninas, a visita de vocês aqui, a aula que nós tivemos nesta tarde. Eu aprendi bastante com vocês, muito obrigado. Me torno um jornalista mais rico de informações daqui para frente. E foi um prazer grande tê-las aqui conosco. Sucesso para a JSJ, né? Sobretudo esse programa ambiental aí que promove a conscientização, que acaba sendo tão importante. E palavras finais aqui do nosso programa de hoje. Para você que está ligado no nosso programa, amanhã a gente recebe aqui o secretário de Cultura e Turismo de Tanguá, o meu amigo Reginaldo. Reginaldo vem aqui falar sobretudo sobre a Lei Paulo Gustavo, que está muita gente querendo saber como é que funciona e tal. É o principal ponto amanhã no nosso programa vai ser esse tema aí, né? E deixa eu mandar aqui um alô para o meu amigo Cadinho. Cadinho sempre participa com a gente, mandou aqui uma mensagem para mim. Cadê aqui? Cadê aqui a mensagem do Cadinho? Peraí, vamos lá. Vamos ver o que o Cadinho vai dizer pra gente aqui. Fala, Cadinho. Manda os parabéns pra mim, que hoje é dia do idoso. Eu e Zanda, mãe Zanda, somos idosos e estamos esperando parabéns seu, tá bom? Um parabéns para todas as pessoas idosas, tá? Para dona Selma, a nossa grande mãezona, né? Um abraço para ela e para as meninas aqui, casa que estão quase chegando a idade avançada, chegando a ser de áreas idosas, né? Aqui para mim. Um abraço, Flavinho. Uma boa tarde para você. Um abraço para o seu Guto Barbosa. Seu Guto, ontem eu esqueceu de mim, mas hoje eu não esqueço do senhor não. Então, um abraço para o senhor. O senhor é idoso igual a mim também, tá? Vamos fazer uma campanha para conscientizar as pessoas idosas que nós merecemos. Alguma coisa dessa prefeitura de Rio Bonito. Um abraço. Claro, sou eu de novo. Aqui em casa, o filtro aqui em casa é de barro. E a água sai fresquinha. Uma delícia a água aqui. Que minha irmã, ela comprou para aqui filtro de barro. Tem aquela vela branca no meio duas velas, né? E a água sai fresquinha, que o barro fica molhadinho, né? Fica bom. Um abraço. Boa noite para você, boa tarde, final de tarde, início de noite. Um abraço. Valeu, Cadinho. Muito obrigado pela sua participação sempre, sua audiência aqui conosco. Um beijo no seu coração. Muito obrigado pelo seu carinho aí, pela sua audiência. Papai do céu abençoe muito você. Vocês, suas idosas aí que estão nos acompanhando aqui, ligados no nosso programa, né? E os nossos amigos idosos aí, todos ligados no programa Flávio Azevedo. Um beijo no coração de vocês. Sejam sempre
muito bem-vindos, né? Por aqui. E eu quero aproveitar então a oportunidade para iniciarmos aqui as nossas despedidas aqui no programa Flávio Azevedo. Começo com quem? Com Josi, com Amanda, e vocês decidem aí quem fala primeiro. Josi, foi um prazer receber você, bem-vinda sempre, sucesso aí no seu trabalho, na sua empresa, e suas palavras finais para os amigos que estão aí ligados no nosso programa Flávio Azevedo. Eu que agradeço, Flávio, a oportunidade, né? Conforme a gente conversou, muito agradável. Estendo o convite também para você ir lá na nossa empresa para conhecer o nosso espaço, estar lá conversando com a gente, poder divulgar também e aprender mais, né? A gente chegou a montar algumas, como se fossem protótipos, né? Dentro da própria empresa para a gente poder mostrar para as pessoas. E convido você também que está nos assistindo, nos ouvindo, a estar, nós nos localizamos na rua Sebastião Mariano da Silva, no centro de Papucaia, em Cachoeira de Macacu, a JSJ Engenharia e Tratamento de Água. Nossas redes sociais, mais uma vez, é o @jsj.engenharia. O nosso telefone é o 21 98535 7419. Vai ser um prazer atender você, entender a sua demanda, a sua solicitação e tratar, né, com solução, com qualidade e segurança do que está fazendo. Beleza? Amanda Ellen. Eu quero agradecer por poder nos receber aqui hoje. O bate-papo foi muito bom. E eu quero agradecer também as pessoas que estão ouvindo, estão participando também do programa. E que tudo que a gente falou aqui seja... Como que fala? Uma semente, né? Isso, que seja uma semente para vocês. Como a gente conseguiu semear nas crianças, a gente gostaria que fosse semeado também em vocês. E em você também, Flávio. Acho que todo mundo merece aprender um pouco mais sobre as questões ambientais. É verdade, não há dúvida. Fala. A gente torna público, né, o convite extensivo a todos os outros municípios e as escolas que queiram realmente entre em contato com a gente bater um papo realmente informal, né, de forma não para vender serviço. A intenção realmente da JSJ é fazer essa parceria com as pessoas, a trazer conhecimento, a trazer dentro disso, né, dessa temática da educação, essa conscientização ambiental. E aí, depois disso, só cada um fazendo a sua parte para a gente poder alcançar altos lugares, né? Perfeito. Ô, Lucas, dá a volta aqui. Chega aqui pra gente mostrar Lucas. você aqui. Vem cá, Lucas. Vem, Lucas. Vem cá, pra mostrar você aqui. De repente a namorada dele não vai acreditar que ele tá aqui, né? É bom, né? É bom. Vamos mostrar, provar que ele estava aqui, ó. Esse é o Lucas, que faz parte da equipe, né? Pra você que acompanha a gente pelo Facebook, tá aí o Lucas. Então, a namorada do Lucas aí, ó, ele tá aqui o tempo todo, tá? Solteiro, hein? Solteiro. Obrigado, Lucas. Agradecer a toda a equipe aqui da JSJ Engenharia e Tratamento de Água por essa consultoria que nos deu aqui nessa tarde, essa aula que nos deu aqui sobre as questões ambientais. Muito obrigado. Quer acrescentar alguma coisa? Eu só queria acrescentar uma frase só. Fica à vontade. Eu falei em todas as escolas essa frase. O que eu faço, eu quero que todo mundo pegue isso pra si mesmo. É um mantra? É um mantra, né? Tipo isso. Pra mudar pra ficar plantado na cabeça da pessoa. O que eu faço é apenas uma gota no oceano. Sem essa gota, o oceano seria bem menor. Então a gente tem que pegar isso. O que eu faço pode ser o mínimo possível. Mas se eu não fizer, vai gerar um impacto. Perfeito. Repete pra gente o que eu vou anotar, que depois que eu fizer o texto ali, eu vou... O que eu faço, o que eu faço é o quê? Apenas uma gota no oceano. É apenas uma gota no oceano. Mas sem ela, o oceano seria menor. Mas sem ela, o oceano seria menor. Bom, tá registrado aqui. Se eu não me engano, a frase é da Madre Teresa de Calcutá. Não, agora a frase é sua. Madre Teresa de Calcutá já foi embora há muito tempo, todo respeito a ela, mas agora a frase é de Amanda Ellen. Aqui no programa, a frase é dela. Quer acrescentar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo a todos que estiveram envolvidos, né? Tanto os alunos como os professores, diretores, secretários, o Luciano, a você, a Jéssica também por fazer essa ponte. Acho que foi muito importante para nós, né, ter essa abertura. E é só agradecer, só gratidão. Foi um prazer conhecer vocês, né, saber. Vou guardar com carinho aqui o cartãozinho de vocês, porque geralmente tem alguém que me pergunta se eu conheço, se eu sei, sobre todas essas questões aqui que você oferece de consultoria, de limpeza, né? E aí a gente vai
passar para frente essa expertise importante, né? E muito obrigado por estarem aqui conosco nesta tarde. Minha gente, um beijo no coração. Volto amanhã às 15 horas com mais um programa Flávio Azevedo Cultura. Amanhã na nossa pauta aqui com o secretário de Cultura e Turismo de Tanguá, o meu amigo Reginaldo Garcia. Valeu, minha gente. Abraço grande. Obrigado pelo carinho. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo. Eu acho que eu nunca viu. Ô, Lucas. Nunca participou de tanta coisa em 2 meses na empresa. Tá vendo? Tá vendo só como é que você escolheu o caminho certo? Viu?